Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos! É isso aí, chegamos e mais um, né? Mais um! Mais um. Ai, Sim. gente, olha, sem comentários. Hoje eu tô aqui nessa mesa de muitas e muitas outras mesas, né? Eu não Acho sei que- se eu tô animada ou se eu tô com medo, porque o chicote estrala. Eita, a gente aqui, né, somos acompanhados por esse casal. Né, meu líder, eu tô aqui, eu tô até com Respira. vergonha de falar hoje. Mas são pessoas que nos acolheram, nos abençoaram Verdade, né? tanto, nos abençoa tanto, nos Sim. abençoaram, Nos que me põe na inspira linha. muito, né, que me faz querer ser mais parecido com Jesus. Então, eu amo a vida desse casal. Ai, sim. É verdade. São maravilhosos, né? Ai, são. Você enche o saco dela no WhatsApp, que eu Ah, sei. lógico. É uns áudiozinhos gastando, né? Só pra, tipo Eu assim, ai, sei me ajuda disso. aqui. Coisa pouca, 5 minutos, 9, coisa Não, básica. 9 não. Ainda não cheguei em 9 minutos. É que eu mando 5, aí eu falo, vejo quanto tempo ela demora pra responder. Eu falo assim, não dá pra mandar 9, né? Não, isso- Tadinha, imagina É ela lá. sobre isso. Liê. Peraí. Plié. A Mari falou isso? Então, tipo assim, acho que não vai dar muito certo, né? É sobre isso. Estamos Então, com eles. Com eles. Com eles. André e Suelen, o nome mais conhecido desse Jaraguá, né? Meu Deus! Não, é Perestrelo. Perestrelo. Perestrelo é o nome mais Eu acho conhecido do é Jaraguá. mais chique, né? Porque o chique, balé é tem outro um ar nível. clássico, né? É. A gente fala povão, né? A gente aqui é íntimo, já é a Su e o Aqui André. Fala Bezerra, né? No Bezerra. Seu Bezerra. Entendeu? Não, Também, senhor não, ainda não. Bezerra. Acho que Não, mas quando ele aqui- for um Seu- ancião, acho Seu que... Bezerra. Gente, Seu Bezerra é só não ancião, sei né? quantos dólares temos nessa mesa aqui. Meu Meu Deus. Deus. Mesa de milhões. Aqui é milhões, não, é milhões, bilhões, empreendedorismo, né? É visão, é Gente. milhões que temos hoje na mesa. É. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu até coloquei uma roupa melhorzinha. Ai, você não me avisa, a gente É, sempre eu falei combina. Assim, eu vou botar numa roupa A gente sempre combina. decente Ai, olha, você tudo errado. pra receber a mesa de milhões. É. E os meus líderes, obviamente. Então eu preciso Entendeu? estar bem comportado Cara hoje. apresentável, né? Pra honrá-los, né? Sim. Muito obrigado, gente, Muito por ter obrigada. aceitado estar com a gente. E a Tamo gente junto. que agradece, pra gente é uma honra, é um privilégio poder participar desse ministério que nós ouvimos lá atrás, vimos os logos, vimos as Verdade. ideias e pra gente é uma honra poder estar aqui, tirar um tempinho e poder estar com vocês, que pra nós é um presente, com Com certeza. certeza, total. Tô muito feliz de estar participando. Tô muito animada depois dessa mega Dá recepção. até medo, né? Levantou a bola nossa lá em cima. Tô até um pouco A assim. gente só fala a verdade. A gente Mas só fala a verdade. esse casal é um casal top, que faz toda a diferença nesse lugar, nesse ambiente. E eu tenho um carinho enorme também. Nessa igreja. Muito, muito, muito. Os dois. Vocês são Par maravilhosos. perfeito. Obrigada. Eita glória! Eita glória. E os bastidores também, né? Estamos profetizando pares sim. perfeitos. Aleluia. Em nome Não de vamos falar nomes Estamos pra não assim, expor. né? O Mas amor vamos- está no chegou. ar. Vocês verão aí de O casa. amor está no ar. O amor está no ar O nesta amor, Aleluia. Eita glória, aleluia. A primavera tá chegando, né? A primavera tá chegando, né? Uma nova estação. Chegou. O inverno já passou, galera. Eita glória. As flores antecedem fruto. Aí, ó. Eita, aí já Tá começamos no assim. ambiente, ó, de semear, hein? Cantares de Olha. Salomão. Aleluia, já começamos no ambiente profético É, ele tá aqui, ó, um ambiente de semear. Isso, É, glória a vai Deus. pegando essa semente aí, hein? Pega sua semente, galera, pega essa semente. Mas é isso. Mas conta pra gente, né? Pra quem não conhece vocês, né? Quem são? Suelen, quem é André, né? Quem é esse casal, Esse né? De onde Abençoado, de onde vem o que comem, né? O que fazem, O que né? fazem, Que conta fazem pra tudo. gente. É. Que É, semente, fazem tudo, né? qual sementes trazem aqui? Né? Que frutos vocês trazem? Boa pergunta, hein? Bom, minha trajetória com Cristo já começou um pouquinho mais tarde. Eu já tinha 19 anos, quando foi a minha conversão, de fato, né? Frequentava igreja, mas não era igreja evangélica e tudo mais. E aí eu tive esse encontro, né? Eu sempre falo que um convite é uma oportunidade, né? E às vezes, por vezes eu recebia esse convite e acabava não aceitando. Mas, enfim, né? Aí uma hora eu acabei aceitando e foi aí que a minha vida mudou. Então eu entrei, foi um convite, um chá de mulheres, que eu fui recebi da antiga igreja que eu ia. E chegando lá, eu fui impactada. Foi o meu primeiro encontro de fato. Tudo lá me encantava, tudo. Tudo, a música, a palavra. Parecia que a pessoa me conhecia. Uau.
E eu via, tudo que ela falava era pra mim. Eu falava, como assim, né? E cheguei encantada, né? E aí, apesar de no dia seguinte, né, Deus mudar, nunca vi. Na verdade, eu olho pra trás e falo, nossa, que pressa, né, Deus? Que de repente, né? Foi um de repente mesmo. Eu era noiva de outro rapaz e nesse final de semana minha vida mudou. Então no sábado eu fui no chá de mulheres e no domingo ele terminou comigo. Deus é pai. E nesse dia eu já estava decidida, poxa, aqui é o meu lugar. Eu encontrei o meu lugar, aqui é isso que eu quero, era isso que eu procurava e eu não vou mais sair daqui. E aí no domingo aconteceu isso. E aí eu já não tinha mais o que fazer mesmo, eu chamei minha amiga, né, que era do Ministério de Dança, que é as meninas que eu dava aula. Falei, aconteceu isso, eu quero ir na sua igreja. E aí pronto. Nesse dia eu aceitei Jesus. Então assim, mudou no final de semana. Uau. E aí, aos poucos, o Senhor foi me tratando, porque não foi um período fácil, né? Término de relacionamento, e não era só um namoro, era um noivado, então tinha toda uma história. Sim. E aí o Senhor foi me tratando, foi me trazendo amigos, pessoas... Nossa, eu fui muito abraçada naquele lugar, né? E aí foi onde eu comecei. A minha trajetória com Cristo, eu me batizei, aí eu fiz parte do Ministério de Dança por um tempo, aí logo em seguida, passado um tempo, né, eu comecei a liderar o grupo, aí eu fiquei por 4 anos cuidando do Ministério de Dança, e nisso foi a minha irmã para a igreja também, nisso foi a minha mãe também para a igreja, eu fui a primeira da casa aí. Que bênção. Aí foi. Até hoje, né, só tá faltando meu pai, que logo mais ele vai. Amém, Jesus. Eu creio, né? Mas... E aí, aos pouquinhos foi, todo mundo, né? E aí, a gente seguiu até... Apareceu o André, né? Que o André, ele era o irmão da minha aluna, né? Ele ia buscar ela e tal. Aí depois, quando eu entrei na igreja, a gente criou amizade. Aí a gente virou amigo. Amigos. Ele era uma pessoa muito legal, animada, né, e divertida. Ele, mais uma galerinha que andava com a gente, né? O Michael, o Jefferson, tinha essa galerinha, né? Os jovenzinhos da época. E aí a gente começou a caminhar junto e tudo mais, né? E aí, depois de um bom tempo aí de amizade, né, o André se declarou. E aí a gente, passado mais um tempo, começamos a namorar. Daí seguimos a nossa caminhada, né? Foi muito rápido. Que poderoso também, né? Ver como o evangelho transforma, né? Foi, e o final de foi semana, roof, Foi. né? E aí já trouxe a pessoa também, né? Virou, Que o Senhor né? tinha um propósito, a chave virou de fato. Virou, e assim... É a metanoia, né? Metanoia. E assim, sobre isso. é exatamente isso. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu poderia... Pensei várias vezes em retroceder tudo isso que eu tinha proposto a viver, né? Porque a gente faz naquele calor do momento, não, eu quero Jesus, não, eu quero essa cura, eu preciso disso, é isso que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, no dia seguinte, a gente continua sendo a gente, né? Sim. Então, a gente continua falho nas emoções, carente, dores na alma, e aí a gente pensava, vou largar, vou jogar tudo pro alto e vou voltar. Mas o Senhor, Ele nunca nos abandona. Ele sempre dá uma palavra, usa pessoas, usava o meu próprio pai, porque eu ia voltar, né, em relação ao antigo relacionamento, eu ia voltar. E meu pai falou, aí meu pai já era amigo do André, já conhecia, o André tocava violão. Meu pai se apaixonou pelo André primeiro que eu. E aí ele falava assim, fala pra Sueli, ao invés de dar chance pro passado, dá chance pro André, um menino jovem, olha isso. Olha só. E aí, Homem de tipo Deus, assim... viu? Né, Homem de homem Deus. é um pai, né? Ele quer o melhor pra filha. Sim, Sabe sem que o cara dúvida. já foi a oportunidade dele, Exato. não demonstrou ser uma boa pessoa e tudo mais, na época, né? E aí foi onde o meu pai começou a falar, daí o André já né, não era bobo, e a gente começou a ter essa amizade. Mas assim, esse impacto, esse choque que deu assim nesse final de semana foi um marco assim na minha vida. Foi literalmente um marco. E aí, assim, oportunidades para voltar a gente teve, Sim, né? sim. Mas tem certos momentos da nossa vida que a gente tem que realmente fazer uma escolha. Sim. Ainda que essa escolha não faça sentido na sua cabeça. Mas a gente tem que escolher. Porque a gente tem que confiar. Então, eu acho que essa é a palavra. Quando você entende, não, se Deus realmente tem o melhor para mim, e na minha cabeça esse talvez não seja tão melhor para esse momento, eu vou confiar mesmo assim. Meu Deus. E eu tenho certeza que se eu não tivesse feito essa escolha, hoje talvez eu não teria tudo que eu tenho. Não teria uma família, filhos, uma estrutura, um marido, Também não dá da 8 sua anos de família pra casada, Cristo, né? Ministério. um ministério. Então, assim,
até para as pessoas às vezes que ficam indecisas, sabe? No que fazer, será que é isso? Ouça a voz do Senhor. Ele sempre vai usar pessoas próximas, pessoas cristãs, pessoas não cristãs, profetas. A resposta vai vir de algum lugar. Sim. É só a gente estar atenta e estar debaixo da obediência, né? Tentar buscar pelo menos a obediência. Deus usa até a natureza para nos responder, se for Total. necessário. Né? Inclusive, Tem é uma... mundo, né? É isso. Tem uma amiga sim. nossa que ela Exato. pede céu azul, céu rosa. Sim, assim, é verdade. Sabe? Deus, se o senhor tá... E Deus faz. E o céu, às vezes, assim, Nossa. fica rosa. A gente fica tipo... Tá o Meu dia Deus. mais cinza, assim, É. e ela fala, Deus, eu queria um céu rosa. E vem aquele céu lindo, maravilhoso. De ficar... São as É a manifestações. intimidade. É a intimidade. É assim, e Deus é tão bom e tão cheio de amor que ele se diminui na nossa imaturidade, Meu Deus. nossa pequenez, né, para atender um simples desejo como o céu rosa. Sim. Deus tem tanta coisa para fazer do que um céu rosa, mas ele demonstra o amor de acordo com a nossa maturidade. Sim. É. Então, na época, aquilo para mim era o auge. Hoje eu olho para trás e falo, não foi tão assim, né? Mas assim, pro que eu tinha, a bagagem de vida que eu tinha, era o ápice, era aquilo, né? Hoje os problemas são outros, né? Aí, até se resume no que a gente conversou no final de semana, né? O importante é a gente não estagnar no crescimento, Sim. né? Tem sempre um nível a mais abaixo para a gente ter de profundidade com Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu? Ela disse tudo. Bom, Enquanto isso, no mundo enquanto de isso, no mundo de André... André, olhando assim, tanto para mim, tanto para ela, a gente consegue entender que a nossa vida, nós somos uma vírgula na história da nossa família. Meu Deus. Tanto eu quanto ela, nós somos os primeiros cristãos. Eu comecei para a igreja com 10 anos de idade, sem ninguém, sem meu pai, sem minha mãe. Minha família vem do catolicismo, do espiritismo, acreditava em tudo. Olha, isso aqui faz bem para a família, um chá de arruda, olha, coloca a santa em cima da geladeira, tudo que, qualquer crença, Sim. Receber a Santinha em casa. a gente estava dentro. Sim. E tá tudo bem. Um salve pra Anne aí. Ah, Anne, com essas Minha histórias prima? maravilhosas. A Anne, sua prima. A Anne tem as melhores Nossa. histórias. sobre Conheçam o a Anne, santinho. gente. Conheçam a Anne, E galera. assim, eu fui o primeiro a ir pra igreja com 10 anos, eu jogava bola no estacionamento da igreja, sem ideia nenhuma, e acabei na igreja batista. Acabei não conhecer e de lá eu fui, entrei na igreja e aí com 10 para 11 anos me senti abraçado de uma forma que eu nunca senti. E um abraço realmente do Espírito Santo mesmo, que eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, aqui que eu quero estar. Eu chorei. Se eu não me engano, foi nesse período que eu já fui batizado com o Espírito Santo. E sozinho. Meu pai e minha mãe nunca vedaram, proibiram de eu ir pra igreja. Muito pelo contrário, até incentivavam. Olha, vai lá, mas eu não vou, mas vai lá. Vai lá que o caminho é esse mesmo. E vai lá. E assim, foram. E aí com 13 para 14, 15 anos eu comecei a tocar. Onde literalmente a música mudou a minha vida. Mudou a minha vida, mudou a minha história. E foi dali que eu comecei a tocar, comecei a viajar pelo país, Brasil afora, através da música, vivendo. E aí foi onde eu comecei a ter experiências literalmente com Deus. Quando eu tinha uns 16 anos, 2006, 2007, teve uma onda aí no Brasil de muita cura, muitos sinais e maravilhas, e eu estava nesse meio e era muito constante. No mesmo culto que você via uma pessoa sendo curada, você via o pó de ouro na mão de alguém, ou a outra mão o cheiro de óleo, de azeite, e você falava, cara, o que é isso? Então eu falo que eu tive uma virada muito intensa, essa minha adolescência. Foi muito intensa dessa parte relacionada a louvor, que é o que a gente trabalha hoje na igreja. Então foi uma época que a gente viu muitos sinais e maravilhas, eram jovens. E aí foi quando eu comecei a ter alguns starts na minha vida. Que eu comecei a entender que Jesus andava com jovens. Quando ele pede lá o imposto, as 2 moedas, eles tiram apenas de Pedro e de Jesus. Por que não pediram dos outros discípulos? Porque eram jovens. Não precisava pagar imposto. Então, assim, Jesus caminhava com jovens. E aí eu me dediquei a essa juventude a me dedicar para o Senhor. E falar, cara, é isso que eu quero. E me sentia bem porque eu falava, eu me sentia a pessoa certa, no lugar certo e para a pessoa certa.
Aleluia. ditando ali para Deus e falava, cara, eu não quero mais nada da minha vida. Eu quero aqui, ó. Só que o nosso coração é enganoso, né? Então, assim, esse São- período de adolescência foi um marco na minha vida relacionado a louvor que, de fato, virou uma chave. Virou uma chave na minha vida. Aos poucos, a minha família veio para a igreja, a minha Glória a irmã, Deus. a minha mãe, o meu pai. Só que eu me afastei também nesse período. Com 20 anos, eu me afastei da igreja. E aí foi uma das minhas maiores tristezas. Que eu sempre orei para o meu pai se converter. E quando meu pai se converteu, eu não estava na igreja. Oh, Eu recebi um SMS, olha, seu pai aceitou Jesus. E na hora correu pra igreja. eu nem lembro onde eu estava. Eu estava no ensaio do mundo, Nossa, meu tocando Deus. samba. Eu comecei a chorar no ensaio. Os caras, o que foi? Você é um menino bom? a cena. Tipo, você é um Aí menino tava bom. tocando Eu tava tocando Bruno e samba. Marrone, deitei no banco da praça. Tocando André coisa que nada a chorando. ver, eu chorando. E aí o que aconteceu, Deus. cara? Falou, recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que meu pai aceitou Jesus e os caras não entenderam. Como assim? Nossa, que legal, parabéns. Não tá tudo bem. Tipo, é como se você corresse em prol de alguma coisa e quando Deus dá, parece que você não tá preparado para receber. Meu Deus. E eu falei, Senhor, aí virou uma outra chave. Porque nesse período que eu saí da igreja, que eu me desviei, a gente viu muita coisa errada. De pessoas no mundo, coisas em camarins que a gente vê, que a gente não imagina. Sim. Né? Aquele cantor X, que é uma referência para muitas pessoas no mundo, mas o que faz nos bastidores. Isso. Então isso chegou a me assustar algumas coisas, eu me assustei com algumas coisas que eu vi no mundo. E o Pô. quanto também eles influenciam, né? Esses famosos, né? Exato. Jovens hoje em dia, né? Você falou aí dos jovens sem essas potências, como eles influenciam. Sim. E às vezes tá nesse lugar, né, da celebridade linda e por detrás, né? E muitas aí era o coisas. auge, né? Todo mundo quer ser igual aquele artista X e mal Sim. sabe o que está fazendo Deus. nos bastidores para acontecer. E nesse período eu comecei a me sentir muito mal, porque enquanto eu estava tocando na noite, eu não sei se é o Espírito Santo, alguma coisa falando no meu coração, da mesma forma que eu usava o meu dom na igreja, para as pessoas serem saradas, curadas, avivadas, que seja, era esse mesmo dom que a pessoa estava lá se prostituindo, Misericórdia, num barzinho, Jesus. traindo a esposa, usando drogas. E eu falava, cara, literalmente eu não estou jorrando mais duas fontes. Eu estou jogando só água amarga. Só que não é a minha essência. Não é o que brota dentro de mim. Sim. E aí foi quando eu teve esse retorno, voltei para a Glória a igreja, Deus. toquei 11 meses no mundo. E aí o engraçado, né? Engraçado não, né? Deus faz tudo da forma correta. Quando eu estava voltando para a igreja, voltando a ministrar, foi quando eu conheci ela. Foi quando ela voltou, quando ela conheceu a Cristo. Olha que sorte que ele tem. É. Tá vendo? Quando eu conheci a Cristo, quando ela conheceu a Cristo, eu Você voltei vai para a igreja. Conheceu a Eu noiva. estava retornando. Olha só. Olha que Literalmente. E aí foi quando a gente começou a caminhada. Conexões, né? Que loucura. Gente, E é engraçado que a gente, como casal, né? O Senhor, ele... Vocês vão sentir isso quando vocês se casarem. O André era muito mais maduro na fé do que eu. Tinha coisas que ele fazia que pra mim não fazia sentido. A gente ainda discutia, tipo assim, você vai ficar se desgastando aí pra quê? Quando a gente é novo convertido, a gente é um bebezinho mesmo. A gente só quer leitinho, como o pastor fala. Então, assim, o André, todo sábado tinha ensaio do louvor na igreja. Sábado é dia de passear com a namorada. Na Né? cabeça dela. Então, assim, era ensaio todo sábado, mas todo sábado tem ensaio. Todo sábado. E domingo tinha que estar 4 horas na igreja. 4 horas, todo domingo, poxa, você vem almoçar em casa, já tem que ir para a igreja e eu não sou do assim, louvor. né? Como assim, né? Então, assim, Deus foi tendo essa paciência comigo também nessa Deus. questão. Então, o André falava, não, eu faço isso, porque tal, lá. E pra mim, eu falava, André... A gente foi se descobrindo. Né? E até depois de casada, ainda o André, agora que eu acho que a gente tá um pouco mais próximo, né, nivelados. Graças a Deus. Porque quando a gente casou, ele fazia também obra social. Né? A gente já era casado, não tinha filho ainda. Ele fazia obra social. Ia na Cracolândia, ia no Ceasa, ia, juntava aquela montoeira de roupa de doação, ia em asilo, ia... E eu falava, mas pra que inventar tanta coisa? Chega! Mas você vai atrás desses meninos. Ai, toda vez tem que ter esse compromisso. Vamos fazer aleatório.
né? E aí o André, não, eu vou fazer. Se você não quiser me ajudar, tudo bem. Aí eu ia lá com ele. Você tava casado, né? Aí eu ia lá Eu tava com casado, ele. se você quiser, você vai comigo. Senão, fica aí em casa. E aí eu ia. Vai dormir. Às vezes eu ia, às vezes não. Às vezes eu dormia mesmo, às vezes eu ia. Né? E aos pouquinhos eu fui compreendendo, né? A chave foi Entendendo. girando, né? E aí, após o falecimento do pai do André, né, meu sogro, o Senhor derramou algo na vida do André. Né? Então, assim, ele cresceu assim, no período que meu sogro passou desse processo, foi 4 anos, assim, que o André Desde quando a gente amadureceu casou. muito. E eu comecei a ver como o Senhor usava o André. Eu comecei a observar como ele falava da palavra e como que as coisas que realmente ele falava era de verdade. Porque às vezes eu falava assim, meu Deus, mas você falou isso pra fulana. Porque às vezes Deus usa o André às vezes pra falar com o povo. Né? Aí eu falava assim... E isso pra mim, sabe aquela coisa de profeta de casa não tem honra? Era exatamente isso, porque eu falava assim, nossa, mas o André falou... Aí o que eu comecei a ver? O povo falava, nossa, irmão, aquela palavra que você falou pra mim, aconteceu isso, isso e isso. Eu, olha... Não é. Né? E não é que tá usando mesmo? Não é que o bichinho de Jacó tem. Meu Deus. E aí eu comecei a enxergar e compreender algumas coisas no reino espiritual. E aí... aos pouquinhos eu fui entendendo, realmente é amadurecendo, né? Sim. Aí a gente foi amadurecendo aos poucos e acabamos que paramos aqui, né? Tipo, É muito doido como alguns processos da nossa vida tem que passar por um deserto, por um momento difícil pra gente crescer, né? Então, como foi viver esse luto, né, de fato, do seu pai, para que você alcançasse esse outro lugar? O que acontece eu sempre amei, ainda amo a obra de Deus. E a Sueli sabe disso, o quanto eu zelo. A gente caminha junto, vocês sabem, as pessoas que estão ao redor, eu até chego a ser até extremo, explosivo, por amar demais, de repente. E nesse período, desde quando a gente casou, meu pai começou teve processos, né, teve um câncer, voltou, ia, voltava. E nesse período eu comecei a me encontrar em Deus, fazendo a obra, eu fiz curso de padrinho para poder apadrinhar uma criança no orfanato, que agora se chama Abrigo. Então, eu fazia trabalho social no Abrigo, fazia trabalho social na Cracolândia. Casa de repouso, que eu falei asilo, mas hoje se fala casa de repouso, eu falei errado. Se eu encontrava um morador de rua, eu ligava para a família, eu esperava a família vir retornar. Um dia o André chegou 4 da manhã Porque e eu mandei mensagem para ele. Cadê você? Tava preocupada, porque aquela Cracolândia, gente, parece uma cidade de zumbi. Meu Deus. Então, nesse período... E ele tava esperando a família vir buscar um homem. Como assim uma que vez decidiu... Aconteceu uma vez um casal vir até nós, falando assim pra mim, ora por mim que eu quero matar minha esposa. E ela tava comigo. Eu falei, abraça essa mulher e não larga essa mulher por nada. E o cara tava armado. Meu Deus. Eu falei, abraça essa mulher e que eu vou orar pelo cara aqui e orar pra esse cara não sacar a arma aqui. Então, sabe, a gente literalmente se entregar. Falar assim, olha, eu tô aqui. Se uma bala me achar aqui na Cracolândia, é porque o senhor permitiu. A gente vigia, a gente ia no grupo, orando de olho aberto. Só que nesse mesmo período eu tinha minha luta com o meu pai. Essa luta paralela. Então, eu sempre falava, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E ficava ali querendo questionar Deus. Falei, Senhor, mas logo agora, né? E aí a Sueli ficou grávida, foi logo agora, né? Meu pai nessa situação, eu era muito apegado, sempre fui muito apegado com meu pai. E eu comecei a falar assim, Senhor, o Senhor me usa pela misericórdia dele, mas a minha imaturidade. O Senhor me usa para que pessoas sejam curadas, para que pessoas se reconciliem com a família. Nós fazíamos culto nos lares de pessoas não cristãs. Toda terça-feira a gente fazia... Se a pessoa vinha um dia na igreja e não queria saber mais, eu dava um jeito de pegar o telefone dessa pessoa e a gente fazia um culto lá. Então, assim, era uma coisa bem na contramão mesmo, que a gente fica muito no nosso comodismo dentro da igreja. E isso acabava me dando forças para ficar ali, para poder continuar, para poder acompanhar minha mãe. Minha mãe não desgrudou do meu pai em momento nenhum. Só que quando foi nos finais, Deus foi falando mais comigo. E essa maturidade acho que foi
que a gente fala, né? A gente apanha, uma hora vai ficando robusto. E eu acho que foi algumas coisas desse tipo. De ver meu pai saindo e voltando pro hospital. E eu deixar meu pai no hospital no domingo e ter que ir pregar em algum lugar. Deixar ele aqui e eu tenho que ministrar o louvor à noite. Eu deixar ele no sábado junto com a minha mãe, porque eu tinha que ministrar fora. E acabar falando, poxa, mas o que está acontecendo? Porque hoje eu entendi, né, desde a época eu já entendia, que Deus é em primeiro lugar. De ter que fazer a obra. Porque eu fui chamado para aquilo. Então ficou um turbilhão de coisas. E aí o que aconteceu? Quando meu pai faleceu, eu tive um momento de briga com Deus. Eu falei, Senhor, eu não aceito eu ter perdido meu pai e meu pai não ter conhecido meu filho. Foi algo assim, imaturidade minha. Imagine quem somos nós, né, para indagar Deus, cobrar Deus. E graças a Deus, nesse momento, a Sueli sempre esteve do meu lado, me apoiando, entendeu esse processo. Sim. Que eu acho que foi um dos processos mais dolorosos. A gente teve o caso do Eric, mas pra mim foi mais essa parte do meu pai de perder, de ter uma perca e ter que fazer a obra no mesmo dia. Tipo, e as pessoas às vezes não entendem. Eu já tinha um compromisso com Deus e pra mim, assim, Deus era em primeiro lugar, como até hoje. E lá no mundo, existe uma coisa que eu falo que Satanás tem muito, é a ordem. É a ordem. Então, assim, quando eu tocava no mundo, era 8 horas o ensaio, 15 para as 8 estava tudo pronto. Para quando alguém entrasse dentro do estúdio, já estava tudo pronto. E aí, isso foi me vendo essas coisas no mundo, eu falei, cara, por que isso não tem na igreja? Por que os músicos não são assim? Por que na igreja a gente não se preocupa em começar no horário, terminar no horário? Por que a gente não se preocupa em entregar o melhor, em tirar a música, em tirar o que nós vamos fazer o nosso melhor? E aí e essa mistura foi me deixando um pouco carrancudo. Acho que não sei se seria essa palavra. Foi deixando mais firme de não querer aceitar algumas coisas na igreja, de não suportar. De falar assim, vamos fazer tal coisa sexta-feira? Você marcar comigo que é dia 10, pra mim morreu. Você não precisa me confirmar um dia antes. Porque pra mim tá tudo certo. Porque existe essa cultura lá fora. Fora da igreja. Não que na igreja não tenha. Mas lá fora é muito ao pé da risca. É isso. Olha, é assim. Não tinha contrato quando ia tocar fora. Era 50% antes, 50% depois. Não dá nem perguntar. Não tinha Pix na época. Não tinha um contrato, era o famoso bigode no bigode. Ó, dia 10 tem show, tá horário, tem que estar lá, você tá lá. Você não precisa falar com a pessoa nunca mais. Que tal dia tava lá. Nem existia o WhatsApp? Não existia o WhatsApp. Era só SMS. Era SMS. Quando eu namorava o André, era Orkut ainda. Meu Deus. Orkut, mensagem, não existia o WhatsApp, não existia Facebook, depoimento, MSN, era isso. Nossa. Aqueles bonequinhos que a gente chamava atenção na Ai, tela, adorava. essas coisas. Então foi isso. E aí esse misto de coisas foram deixando um pouquinho do que eu tenho tentado carregar hoje. Porque é igual eu até falei uma frase, né? Que o imortal se fez mortal para que o mortal virasse imortal. Isso. Quando algo desse tipo caiu no meu espírito, pela graça sois salvos. Meu Deus. Cara, você tem noção que alguém morreu por mim, que não me conhecia, que me deu a vida, que mesmo com a perca, tem percas que são ganhos. Meu pai aceitou Jesus, se batizou. Eu pude ver meu pai pregar. Minha mãe aceitou Jesus, se batizou. Minha irmã. Então, assim, eu fui o primeiro. Então, eu falo, cara, olha tanta coisa que Deus já fez por mim. Não porque Ele faz, mas olha o que Ele é pra mim. Não existe a minha adolescência, a minha juventude, sem ter Jesus na história. E por ser o primeiro da família. Não tem. Não faz sentido assim, falar assim. É a mesma coisa de falar dessa garrafa e água. Tá nela. Quando você compra água, a garrafa tá junto. Então, assim, não tinha como falar André e não ter Jesus nessa história. Mesmo teve meus altos e baixos, os picos de adolescente. Mas eu ansiava. Mas eu ansiava de estar ali, de querer fazer, de querer... E o que acontece? E a fé é um dom, contagia. E quando você viu uma pessoa sendo curada naquela época, você falava, uau.
E no mesmo Quero tempo mais, ali, né? tinha uma pessoa sendo batizada com o Espírito Santo, e você falava, meu Deus, que loucura! E aí você não sabia se você tocava, se você larga. Antigamente era comum os músicos largarem os instrumentos para sair orando pela igreja. Já aconteceu isso N vezes, a gente tocando, larga o instrumento, esquecer essa liturgia, Sim. né? E ir lá orar por alguém, abraçar alguém. Essa super normal. liberdade do espírito, Ter né? essa sensibilidade, acho que a palavra é essa, Sim. né? Sim. Às vezes a gente vem tão no automático, tão... É assim que tem que acontecer, é assim que a gente ensaiou, é assim que vai acontecer, que a gente priva. Nós mesmos construímos barreiras. Totalmente. E aí, às vezes, Deus quer sutilmente falar, suavemente, como realmente uma pomba, né? O Espírito Santo. Sutil, que se você bate o pé, a pomba voa. Bem sutil e você não percebe. Porque a gente quer criar uma receita de bolo. Como se para Deus fosse uma receita de Fosse, bolo. né? Olha, É. a receita é essa. Toca um hino, faz uma oração, toca mais um louvor. A gente limita. E a gente ainda vai fazendo prova de Deus. Senhor, tem que fazer isso daqui, Ai, é. né? Pra eu, né, saber que é o Senhor não mesmo. for Não, agora Se não eu parei for- com isso. É. Depois Eu parei. da palavra da pastora, né? Não faço mais. Já Não deixa quero essa nem saber dica. se é isso mesmo que eu entendi. Vai Já ser deixa isso, essa Deus, dica é pra isso? quem tá em Amém. casa, né? Já vamos. É. Que isso. É Cada que nem vez- você falou, né? É que a gente aprende muita coisa com os nossos momentos difíceis da vida, né? Tem até Sim. aquele louvor que fala, você me leva ao deserto para falar de amor. E eu ouço bastante podcast, assim, essas coisas, e eu curto bastante o que o Thiago Brunet, ele trabalha, ele ensina, né? E ele fala uma história dessa questão do sofrimento mesmo do crente, né? Sim. E sendo um filho de Deus. É igual o nosso filho ficar doente. Loucura. Como assim, né? O nosso filho fica doente. Aí ele deu o exemplo do filho dele, que Deus falou com ele através disso. Ele falou assim, que o filho dele estava doente e precisava tomar uma injeção. E ele falou assim, ó, essa injeção, ou o seu filho vai... se eu não me engano, era alguma coisa que ele precisava tomar. Não sei se era alguma coisa no sangue, não sei. Sim. Acho que era sangue, enfim, não lembro muito bem. E aí ele olhava pro pai dele e falava, pai, você não me ama? E a enfermeira segurando, pai, você não tá vendo o que eles estão fazendo comigo? Pai, me tira daqui, tá doendo, eu tô sofrendo. E aí ele fala, e o pai sabe, até por vezes chora junto, mas não faz nada, né? Que é o que realmente às vezes a gente passa, mas é depois de um tempo, aí a criança fica de mal, fica de mal do pai. Pai, você não é mais meu amigo, você não me ama. Por que você não me fez alguma coisa? Faz alguma coisa. Meu Deus. E o pai, né, a criança tá chateada. Vai fazer o quê? Né, tá bravo. Porque você não fez nada. E realmente você não podia fazer nada. Porque aquilo era o melhor naquele momento. Todo aquele sofrimento ainda era o melhor, porque o Senhor sabia o que acontecia lá na frente. E aí ele traz essa palavra refletindo nos nossos desertos, nos nossos momentos difíceis, que realmente a gente fala, Deus, você não tá vendo? Olha o que estão fazendo comigo. Senhor, olha o que eu tô vivendo. Deus. Senhor, tô de mal, olha, eu prego, eu faço, eu realizo, eu te Eu sirvo. aconteço. Eu realizo as obras, eu te sirvo, eu tô todo domingo na igreja. E o Senhor não faz nada com esse problema. Depois de, às vezes, muito, muito tempo, você vai entender. Nossa, eu passei aquilo para que hoje eu pudesse fazer isso. Sim. Ou hoje eu pudesse compreender algumas coisas. E às vezes até nem entende. Mas assim, quando a gente passa por essas coisas, a gente tem que entender que o Senhor tem o controle. E por mais que seja doente, por mais que seja difícil, a gente não pode... a gente pode até ficar, né, chateado, ter os nossos momentos de crise, mas entender que o Senhor é um pai. Sim. E o pai, ele sempre vai entregar o melhor pro filho, né? Sim, e é tão doido que se a gente parar, você falou, eu fui lembrar, Jesus, ele falou, pai, se possível for, afaste minhas cálices. Mas ele começou falando pai. E o pai não falou nada. Sim. Mas Jesus Porque- foi pra cruz, Perfeito. ele viveu, ele passou por aquilo. E olha aqui, a gente aqui, os próprios frutos Sim. da entrega dele. Sim. Então é isso. A gente vai passar pela dor, Sim. vai passar por que nem Jesus, pela sangrar ali numa cruz, ou pela circunstância toda, mas porque lá na frente o propósito é maior. A humanidade nunca mais foi a mesma, Não. Nunca mais. depois da passagem dele. Exato. Mas é que é engraçado, tem muitas coisas que Deus não... O Pai, né? Enfim, não tem resposta. Se você lê a passagem de Elias e Eliseu, se você parar para pensar, em nenhum momento, quando ele entrega a capa, ele fala alguma coisa. É. Ele não fala nada. Porque a presença já disse tudo. Uau.
A única coisa... Aí quando ele entendeu, ele voltou e falou, posso me despedir dos meus pais? Porque ele já tinha entendido, ele não disse nada. Ou seja, a presença, muitas vezes, a gente não vai ter resposta. Não tem um ritual. A presença de Deus faz a gente ter esse auto-entendimento. Sim. Não precisa fazer um barulho, um estardalhaço, não. A presença é suficiente. Aí, quando eu li aquela passagem, eu li, reli, eu falei, cara, eles não falaram nada. Ele só deu a capa, que simbolizou a presença, né? Sim. Eu falei, então, a presença é suficiente. Não precisou falar. Aí, quando ele entendeu na ficha dele, posso me despedir dos meus pais? Oh, glória a Deus. Então, assim, muitas coisas a gente vai falar com Deus e não... Deus muitas vezes não vai responder. E a gente vai sentir aquele bálsamo. Quem sabe, né? Quando Jesus disse Pai, qual sabe o sentimento que talvez aconteceu entre eles, entre pai e filho, ou se teve Sim, alguma coisa, se não sim. teve, não tem. Isso a gente vai descobrir lá em cima. Quando a gente perguntar as coisas ocultas, né? De Exato. falar, Jesus, e aí, como que foi? Rolou, né? Né? O que rolou. Sabe o que muitas vezes eu penso? Eu fico pensando na minha cabeça como que é lá em cima. De poder encontrar alguém e falar assim... Para Tomé, por exemplo, cara, qual foi a sensação de você pôr o dedo lá Exato. dentro da ferida? Eu ia falar, então, André. É uma longa história. Vamos sentar pra tomar um café. Nossa, eu vou amar. Conta tudo. Então, assim, Café com Tomé. café com Tomé. Café com Tomé. De frente com Tomé. Vamos chamar Tomé pro podcast aqui. Nossa, vai Tomé, bombar. queremos você aqui. Vem semear nas nossas vidas. Você é minha- Então, assim, eu fico A capa é assim. imaginando Gostei. essas coisas que muitas vezes não precisou ser falado. Sim. A presença, por exemplo, Jesus acalmando a tempestade. E nem sempre os 12 falaram. Né? Tinha 12 lá, de repente alguém sentiu alguma coisa e a presença disse tudo. Sim. Então, muitas vezes, Deus não vai fazer uma voz trovejante, não vai fazer um estardalhaço Sim. na adoração, no louvor. Muitas vezes a gente vai ficar quietinho e Deus vai falar, você ali quietinho no seu particular, e Deus vai falar sem precisar Sim. sair um som. Deus vai falar no vento, não é no terremoto, né, Elias? Não é no vento suave que Deus fala muitas vezes, né? A Porque muita precisa gente entende, né? atento. Falar o avivamento, aquele barulho. É, só que não. Não É silencioso. É aquela bateria. Às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Ainda- Tudo quer depende, dizer, né? Não tem dá pra uma gente colocar receita. ele numa forma. Não tem uma receita de bolo pra Não dá pra presença você de colocar- Deus. É Ó, isso, é não isso. tem fórmula. E aí eu É falo verdade. que isso é uma dificuldade do louvor. É. De repente nós ensaiamos 4 horas, 2 horas, e não é o que Deus tem. Exato. Para aquele momento, para aquele dia. A gente Ou tem quando experiências. prepara aquele mega louvor, Repertório. né, repertório. Aí que nem uma vez aqui o apóstolo Nail tá contando. Aí chega uma irmãzinha do coquezinho, Ai, chega tava lá lá e atrás. começa a cantar o hindado, porque a gente No tava cantando playback. aqui num playback. Playback. E a presença de Deus Toma a igreja, vem, é. toma, porque não é... É do jeito que Deus quer, né? Não é da forma que nós queremos, né? Na verdade, eu falo que é a presença que carrega dentro de nós. Né? É isso, Os é que isso. cantam, os que tocam. Hoje a palavra músico virou muito pejorativa. Você escuta muito, música não é crente. Música não é gente. A gente Que horror. escuta. É Você verdade. escuta. É verdade, Você escuta te muito essa escuta expressão. mesmo. Memes disso também. Tem um monte de meme. Lá Tem. dos bateristas. é o que eu Baterista mais não ouço. tem Cadê o moral. baterista? Tem um novo vídeo. Sim, só tem. Então, É isso, só tem. então assim, e aí eu comecei a entender que o que o que sai do instrumento, na verdade, que é uma ligação dentro de nós, É, que vai sair através de então são na verdade os tangedores. é isso. São tangedores, não para tocar na alma da pessoa. E assim, a igreja só vai receber aquilo que a gente vai começar a receber aquilo que a gente quer transmitir. E o que a gente tem, né? E o que a você gente tem. tem. Como Sua você vida. vai dar algo que você não tem? Não tem como. Sim. Não tem como eu falar, eu quero, Deus vai vir nesse lugar e a casa vai ser tomada, mas eu não tenho buscado. É. Não, existe uma frase de um pastor que ele diz assim, muitos querem ter o que eu tenho, mas poucos querem fazer o que eu faço. Muitos querem a presença e cantar e tocar, enfim, fazer e acontecer, mas não querem o secreto. Sim.
o secreto, eu acredito que essa pandemia, né, que nós tivemos aqui, a pastora comentou lá no primeiro capítulo do podcast, que tivemos 90 cultos, Sim. tudo, mas nós reaprendemos a ter secreto nesse período, porque não tinha igreja. A igreja estava fechada. E, Você tinha tempo. eu estava aqui todos os dias, né? Eu estava aqui nesses 90, eu estava aqui todos os dias. Você tinha tempo e medo. Coisas que a gente faz a gente orar. Total. Sim. Medo de pegar, medo de morrer. Isso faz as pessoas E só tem que se apegar a uma darem coisa. uma a posicionada, esperança. né? Sim. Tipo, não, Senhor, Sim, vou orar sim. porque eu não posso pegar isso não. Sim. É esse esticado de Deus, né? Deus te esticando. Né? E às vezes essa pandemia foi um esticar de Deus, né? Uhum. Assim, vamos lá. Por que nós estamos vivendo hoje o ano do despertamento? Exato. Né? Porque é essa coisa de, olha, acordem, né? Despertem, Uhum. vamos se esticar, vamos, né, fazer alguma coisa. E Deus vai promovendo algumas Ações, circunstâncias, assim, do exato. nosso Sim, lado, para que a verdade. gente saia do outro lado. É aquilo, né? Te encontro do outro lado, filho. É Até ação logo. Até mais. É ação. Ele vai lá no fundo do túnel. Até logo, filho. Te Ah, encontro não, lá. se você ler a passagem, na passagem diz, né? Não é enfrentem uma tempestade, atravessem para o outro lado. É isso. Sim. A leitura é essa, gente. Te vira-te, meu bem. Atravesse para o outro Deus lado. tá assim. É Então, isso. assim, é uma corrida que a gente tem que correr porque não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir. Mas a certeza é que a gente não tá sozinho. A gente tem o É. Consolador. Sim. Deus. A gente tem o Espírito Santo com a gente, que é uma pessoa Sim. que nos ajuda até a converter as nossas palavras para melhorar lá para Glória a Deus, né? Nós Exato. temos essa palavra, né? Eu Sim. te encontro lá Sim. do outro lado. E aí é o que nos dá esperança. É isso. Porque, assim, a fé é o fundamento das coisas que não se vê, né? Mas que se esperam. Que se espera. Mas o que adianta eu ter fé e não ter esperança? Porque a esperança Isso. é o que vai fazer eu continuar. Totalmente. Porque assim, Senhor, o Senhor me deu uma promessa que vai acontecer tal coisa. Mas se eu não tiver esperança por aquilo, Sim. não vai rolar. Então, assim, a fé está ligada totalmente à esperança. E eu falo que hoje, se a gente ministra, se a gente toca, se a gente canta, nós temos que... primeira coisa é a fé. É a fé. Ter esperança que algo novo vai acontecer. Eu falo que não é a gente tocar, não é a gente cantar. Eu falo que a pior coisa é o músico tocar e Deus não tocar com ele. É a pessoa cantar e Deus Isso é não verdade. cantar com ele. Uhum. É igual eu vir aqui agora, te der uma nota de R$100 e essa nota ser falsa. Uhum. Não tem por que você querer essa nota. Não Ela tem parece, utilidade nenhuma. ela parece, Exato. ela tem a Ela mesma tem o mesmo aparência, valor. mas o dinheiro tem um cheiro. Se você pega uma nota, a nota tem um cheiro. Uhum. E uma nota falsa não tem. É. Porque ela é uma sulfite, ela é um papel, papel, né? qualquer papel. E aí, se a gente não aceita uma nota falsa, quem dirá o Todo-Poderoso aceitar uma adoração não verdadeira? Total. Sim. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu prezo muito, Sim. que eu prezo muito. E eu sempre vou ser chato em relação a isso, não sou perfeito, tenho muitas falhas, mas uma coisa que eu quero, que eu busco, nós buscamos, é querer fazer do jeito certo. Sim. Uhum. Não a nossa receita do bolo, mas o que ele quer. O que ele Deus quer quer. para esse dia? É. Qual o ambiente? Mas é que nem Paulo fala, né? Que nós somos cartas escritas Sim. e lidas pelas outras pessoas. Sim. É exatamente isso. Porque assim, a gente que está no altar, a nossa vida é exposta. Uhum. Não só no altar, mas principalmente no altar. Porque no altar, É se porque você a vai... gente vem esperando Você tem que algo abrir a de boca. você, né? Você não entra no culto e fica quietinho. É. Você Você tem não que tá sair do seu conforto. Você vai ter que abrir a sua boca. Você vai ter que elevar a sua adoração ao Senhor, independente de como você esteja. Exato. E as pessoas que estão próximas de você sabem como está a sua vida. Então, as pessoas leem isso. Então, é você ter exposição total. Sim. Não ter esse lugar de, as pessoas não me conhecem mesmo. Ou, isso aqui ninguém precisa saber. As coisas são muito mais transparentes no altar. E isso transparece na maneira da pessoa falar, Total. na maneira da pessoa louvar, na maneira da pessoa jogar uma nota no instrumento. Isso parte já dela com Deus, uma vida com Deus, que vai só ser transparecida. Então, a adoração ela no altar, ela não pode acontecer de, não, hoje eu estou na escala, então eu vou, vou fazer um jejum, vou me dedicar.
Claro, isso é algo que estimula? Estimula, né? Às vezes a gente não tá naquela correria, fala, não, hoje eu preciso me separar, fazer um propósito com o Senhor, que também é normal. Mas esse diálogo e essa intimidade, ela precisa acontecer naturalmente. É uma vida, né? É uma do vida. adorador. Não tem o porquê você se preparar tanto assim se já faz parte de você. Não sei se eu fui clara ou... Sim, sim. Não, até porque eu penso assim, Deus não merece. Deus não merece. Deus não merece a gente. Deus não merece que eu me separe um dia só, porque eu vou tocar no Sim. domingo. Nossa. E a minha segunda-feira? É isso. Sabe? Ele já fez tudo por mim. Então, assim, isso é uma coisa que não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Sim. Poxa, ele me deu tudo. Ele faz tudo por mim, mesmo sem eu pedir, sem eu merecer. Que nem eu sempre falo nas reuniões, né? Uma frase que eu escutei, que eu trago pra minha vida. Eu falo que eu sou o pecador que ele insiste em chamar de filho. Oh, glória a Deus. Então, se ele me chama de filho, então eu tenho pai. Amém. Alguém me adotou, alguém me deu uma nova história, alguém me deu uma razão. Então, é para isso que eu vivo. É para isso que eu vivo. É para isso que eu tenho me gastado. Não acho... Para mim, a obra nunca foi cansativa. Muito pelo contrário. Eu amo estar ali e eu entrego o meu culto como se fosse o último. E ela Isso. sabe. A gente conversa muito. Pode ser um culto na quarta, pode ser um culto na sexta, um culto de domingo, de segunda. Porque tudo que é culto tem que ter louvor, né? Sim. Então, independente do evento que tem, a gente está aqui, estamos aqui firme e forte. E uma questão que a gente faz do nosso filho estar com a gente. Sim. Não é cansativo? Não, ele tem que caminhar com a gente. Sim. Eu gosto que ele esteja. Eu prefiro. Importante estar Sim, nesse Eu ambiente. prefiro. E ele tá né? nesse ambiente. Pra ele isso é normal. Ele já sabe que de domingo a gente chega às 4, né? E ele já fica com as avós na semana, é puxado pra elas também. Final de semana é pai e mãe, né? Sim. E aí ele já sabe que ele vem. Aí a gente já traz os lanchinhos dentro da bolsa, porque é demorado, porque Sim. por uma pessoa que não é do louvor, por exemplo, chega no horário normal do culto, 6 horas. Exato. O louvor chega às 4 para começar o ensaio. Então, das 4 às 10, com uma criança de 4 anos, tem que trazer entretenimento, né? Sem Um dúvida. tablet, um lanchinho, ainda graças a Deus tem a brinquedo, salinha. né? Lá ele se diverte, ele gosta de vir, ele gosta. O principal, ele é ministrado. E ele gosta de estar aqui. Exato. Ele é ministrado. E assim, é tão importante Ontem ele tava me pedindo. a gente trazer, porque teve uma manhã que nós acordamos, a gente estava dormindo, Ai, foi tão fofo. e ele estava no quarto dele orando. Papai do céu, obrigado pela mamãe. Não, ele fala guarda minha mãe, Guarda guarda minha meu pai. Que eu oro por ele, aí eu falo guarda a vida do Eric, não sei Então o assim, quê. ele acordou e estava orando, e a gente no quarto E eu escutando. atrasadíssima, me trocando, eu falei, você tá escutando isso? Eu falei pro André, Ai, meu Deus. o Eric tá orando, que bonitinho. Tá na Aleatório, essência acordou. agora dele. É na essência Exato. dele. Então assim, tem que caminhar, tem que caminhar com a gente. E eles são Deus. muito inteligentes. Tem Sim. as limitações. Sem terra boa, criança. Exatamente, exatamente. Semear. E a gente busca, né? A gente busca essa excelência, né? De querer fazer para Deus. A gente sabe que a gente está aqui, tem as pessoas. E hoje eu vejo, assim, o louvor, as pessoas... Quando a pessoa entra na igreja, a primeira coisa que ela vê. E isso é um problema. Isso é um problema. Porque dependendo se o negócio não estiver legal, Sim. o pastor tem que fazer muita coisa para trazer a atenção da pessoa de volta. E aí, eu escutei em algum lugar, eu até falei com a Sueli, eu vejo o Ministério de Louvor como os anfitriões, que é quem recebe as pessoas. Sim. Eu falei, cara, imagine, nós recebemos as pessoas ali, estamos aí para trazer a presença. Eu falo, por que não os anfitriões da presença? Sim. Uau. Estarmos ali, porque Anfitriões da presença. Gostei. porque pode ser Lindo, né? que a gente esteja ali, e se o Esse negócio menino é poeta. Se o negócio não fluir, poxa, o que está acontecendo? E é muito importante quando você fala Desce desse daí, lugar né? do Pelo amor de Deus. anfitrião da presença, né? Que a gente até na nossa conversa falou um pouquinho disso, que o momento do louvor é o momento da igreja se conectando com o Pai, né? Falando com Ele, né? Porque na hora da palavra é o momento de a gente ouvir. Sim. É o único Essa momento etapa. que nós temos para falar com ele. Exato. É. Então, Nós oramos, né? exatamente, nós chamamos essa presença para a gente estar, para a igreja E a estar gente nessa acaba comunicação com ensinando Ele. também as pessoas a entender que esse momento elas podem falar com o Senhor, Sim. que elas podem se quebrantar, abrir o jogo, total. né? Meio que
prepara esse coração que chegou Uhum. com tantas coisas, tantas questões, né? Tantos porquês, né? Tantos porquês, tantos problemas, tanta distração. Então, assim, a música, ela já é atrativa, né? É uma arte, né? Assim como a dança, a gente estava falando de não precisar nem falar, a dança é isso, né? A gente recebe, a gente entende a mensagem através do corpo, através do movimento. Então, trazendo essa questão para o louvor, esse primeiro momento, né? Quando a gente fala, eu às vezes peço, gente, erga suas mãos, fecha seus olhos, porque a gente não quer que as pessoas fiquem olhando para o altar, assistindo isso. A gente está ali para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para levar as pessoas a entenderem, olha, vamos adorar junto? Isso aqui não é uma apresentação, isso aqui é uma adoração juntas. Eu sou igual vocês. É isso. Às vezes as pessoas idealizam quem está no altar, total. sabe? E nós somos todos farinha do mesmo saco. Sim. Errantes todos os dias, dependentes da misericórdia do Senhor, né? Deus. Então, essa questão muito o louvor tem essa responsa nas costas. Olha, vamos levar a igreja à adoração. Vamos levar a igreja a abrir esse coração, a destravar algumas coisas que talvez na parte musical, na parte emocional, vai ser destravada, né? Isso. Não é à toa que as luzes se apagam. Porque é esse momento para você se despedir de, você, de tudo que tá Deus. fora. Você Agora quer é a hora que cantar, a você máscara canta. cai, é você Quer ir e pro chão, Deus. vai. Você quer. É isso, é Se esse derrama. momento da sua experiência com Deus. Porque na palavra é o momento que a gente aprende, né? A gente é alimentado. Deus fala, né? Deus fala, compreende algumas coisas, né? A palavra é o principal, mas na palavra a gente não fica orando. Na palavra a gente não fecha o olho e se percebe. Isso acontece no louvor. Nossa, é muito forte. Então é uma responsa. Glória Se a gente não tem isso para oferecer para a igreja, para nós, né? Sim. É um trabalho em vão. A gente está lá só de enfeite. Glória a Deus. E nem enfeite, né? Porque Na né? verdade, esse é um ministro de plástico. Ministro de plástico. Ministro de plástico. que é só enfeite. Só enfeite. Ele tá cheio das frases, né? Só enfeite. Não, ele é assim, viu? Cheio das frases pronta. Alô, edição, coloca aí, né? Tá vendo? Não, ele solta várias. Nos Como é cachorro destaques. com 2 donos? O cachorro com 2 donos morre de fome. Olha lá. Cachorro com dois Ele tem umas donos. coisas assim, Porque sabe? ninguém dá Dona comida. é Eu não isso. aguento esses ditados do Um André. acha que o outro vai dar e Ele ele é vai assim. comendo. Ele é assim, Ele daí é bom pra de mais, viu? reflexões. Exato. Ele é bom de reflexões. Mas é Quer ser eu ouvi isso do ajuda cachorro as e fica assim, metáforas. Exato. Agora é o poste que mija no cachorro, ele solta essas. Nossa, como o- assim? Não é mais um. Nossa, tá fazendo podcast, pelo amor de Deus. Tá tudo bem. Ai, mas é Só para muito não bom. entender, é que o poste está ali. Eu posso. E o cachorro vai até ele. Ele fala agora o contrário. O poste que vai até o cachorro. É, os valores inverteram, entendeu? Ele quer dizer isso. Tá, E tá. como se inverteram hoje? Isso é em tudo. Em todos os âmbitos, todas as montanhas hoje, social, econômica, educação, a gente percebe como as coisas E é uma Total. coisa que a gente percebe e que isso reflete até com pessoas que vêm trabalhar no louvor junto conosco. Uhum. Porque tá uma bagunça lá fora. Sim. E aí muitas pessoas vêm achismos. E aí que nem a gente conversou, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. É. Se a Bíblia diz isso, então o que eu penso tá errado. O que você acha tá errado. É o que a Bíblia diz. É isso? Então é isso. Então é isso. É nessa linha que nós temos que trabalhar. É. Não ser nem frio e nem morno. É quente. É. Temos que ser quente na presença de Deus, se quisermos ser ministros na casa de Deus. Sim. Então tem coisas assim que não é o que eu acho, o que eu penso, não. Como diz o Paulo, né? Estou acorrentados por cordas de amor, por laços de amor, e não tem para onde eu correr. Eu me fiz prisioneiro para isso. Eu não tenho escolhido, não tem escolha. Escolhido. Não tem escolha, é isso. É o famoso escravo de orelha furada. Sim. Que antigamente, quando os escravos trabalhavam para os seus donos, tinha o ano do perdão, 7 anos, mas eles trabalhavam, então ele podia ser livre. Ó, você trabalhou seus 7 anos, você pode ir embora. Mas o escravo vai para onde? Ele não tem para onde ele ir. Aí ele fala, meu senhor, me permita ficar aqui com você. Então ele ia lá na porta, no umbral da porta, lá na quina da porta, Sim. e eles furavam a orelha desse escravo. Quer dizer assim, que mesmo livre, você optou a ficar comigo. Ou seja, quando o escravo passava na rua, nossa, a orelha dele é furada. Então ele é escravo porque ele quer.
Cada um tem seus motivos. Sim. Ou seja, meu Senhor me fez livre, Aham. né? Mas eu preferi ficar aqui. Então, Senhor, fura minha orelha e me deixa aqui na tua presença. Glória a Deus. Então, por isso que hoje a gente trabalha, a gente até fala que o nosso domingo, de domingo a gente não marca nada, a gente trabalha a semana É o inteira. famoso corrido. sacrifícios vivos, né? O sacrifício vivo. Nós estamos vivos. Sacrifício. Nós estamos vivos. E nós decidimos ser os sacrifícios vivos. A gente ouve de sacrifícios vivos e de sacrifícios de louvor. Exato, Tem... Que sacrifício de louvor é esse? exato. Olha, o que eu penso, né? Qual que é a nossa função? É trazer, né? Antigamente a arca era aqui, hoje é dentro de nós. Sim. Então nós temos que manifestar a presença onde nós estivermos. Na Bíblia diz, né? Que a terra está cheia da glória de Deus. Glória a Não é um Deus. futuro, é um presente. Então, se é um presente, se está acontecendo nesse momento, Amém. onde está? Está dentro de mim? Está dentro de você? Então, a gente tem que manifestar, porque a natureza está aguardando essa manifestação. Glória a Deus. Então, se vai ser um avivamento, por onde que vai ser, por onde que vai começar, a gente não... O que nós temos que fazer é seguir, é continuar. Falar, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, meu sacrifício, muitas coisas, né? É puxado a gente estar sábado, domingo, a gente tiver aí de uma leva de cultos direto, e a gente estava aqui em todos. E tá tudo bem. Para mim tá tudo bem, é cansativo, E glória a Deus. mas tá tudo bem e vamos pro próximo. Até que a gente canta muito, né? Até que o Senhor vem, até que o Senhor vem. Muitas vezes a gente canta as coisas e não tem ideia do que a gente canta. Muitas pessoas assim, tem o louvor lá, abre os olhos do meu coração, quero te ver. Meu amigo, você tem noção que é ver Deus? É isso. Tem gente que quando você vai ver Deus quando você for para outro lugar. Isso. Exato. Isso. Moisés viu pelas costas. É isso. Na fenda da rocha. Ou seja, Sim. e a gente entender, a gente, Porque é um lugar seguro. a gente canta muita Sim. coisa. Essa você conhece. O meu orgulho me tirou do jardim. Será que o orgulho não está dentro da gente ainda? É isso. Será que a Nossa, gente sim. ainda não está com orgulho? Então, assim, muitas coisas a gente canta, A né? gente Eu tá digo, bem fora do jardim. né, o jardim tá longe, meu filho. O jardim Bem tá longe. sem flor. Então, assim, a gente canta e é uma preocupação até que a gente tem em relação do que cantarmos na igreja, do que liberar, o que louvar junto com a igreja. Acaba sendo um desafio diário. Aham. Porque a gente tem que entender o que a pessoa sabe cantar, o que os músicos sabem tocar, o que eu vou trazer para a igreja. Então é um conjunto de quebra-cabeça para que saia algo que Deus vá receber, porque é o nosso melhor. Fala, Senhor, esse é o nosso melhor. É o sacrifício. Né? Eu estou aqui para entregar o melhor, porque o Senhor merece, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. E eu não tenho para onde voltar. Pra onde eu irei? Não temos. Não temos. A gente não tem plano B. É isso. É só um plano, só existe um plano. E todo mundo deve cantar, André? Porque tem aquelas pessoas que querem cantar. Olha, vamos lá, polêmicas. Todo mundo deve cantar. É um chamado. a Cantar, todo mundo canta. Cantar, todo mundo canta. Com o microfone desligado. Sem No chuveiro. microfone. No chuveiro. No chuveiro. Porque assim, No secreto. saber que esse é uma questão, antes de entrar em cantar, em adoração. Tem muita gente que pensa, vamos adorar. Você não precisa estar cantando para adorar. É isso. Adoração é um estilo de vida. Sim. A Suelen adora a Deus no trabalho dela, fazendo com excelência o trabalho dela. Eu posso estar adorando Deus lavando uma louça. Enfim, eu não preciso estar cantando para adorar. Então as pessoas têm muito esse... o grupo de adoração. Então a igreja toda é o grupo de adoração. Exato. Não, tem até a música de adoração, né? De exaltação e adoração. A outra Sim. música não é de adoração, Que só é porque isso? talvez seja Que- mais agitada. Qual que é a Sim. diferença, né? Louvor de adoração. Eles falam que a louvor- adoração é você... É um louvor calmo. É o louvor Não, calmo. É o É worship. E o Não, louvor, eles, a eles exaltação falam que é um louvor exaltação rápido. são palavras que exaltam o Senhor, a grandeza deles, tratam isso nesse sentido Que são também. vinculadas a músicas rápidas, que as pessoas tinham antigamente. Tinha Aham. a exaltação é música rápida, a adoração é música devagar. Tinha muito isso na igreja. Gente, Tipo, eu te adoro, Deus, você se diminui, você adora como um culto adorando mesmo. A exaltação seria mais aquela questão, adoramos, exaltamos a tua grandiosidade, os seus feitos. Só tu é santo.
Mas e independente dos ritmos, né? Isso, mas aí normalmente a gente assimila a exaltação com músicas mais rápidas. Por exemplo, eu vou te dizer, E a adoração, músicas mais tranquilas. na África, em alguns países da África, não tem instrumento. E todo mundo toca aqui. Não deixa de ser uma adoração. Exato. Então, cada um tem a sua cultura. Né? Então, que nem você perguntou, de cantar. Todos devem cantar? Todos devem cantar. Mas para o trabalho, para assumir um cargo na igreja, é a mesma forma, por exemplo, é alguém pregar e não ler a Bíblia. É um pastor que não lê Bíblia. Então ele não vai pregar. Então se a pessoa canta, acha que quer cantar e não estuda, né? Então são coisas que não ornam. Que não ornam. Por exemplo, eu quero entrar pro louvor. Tudo bem. Mas sabe cantar? Não sei cantar. Premissa, né? Então vamos estudar. Vamos fazer uma aula de Vamos canto, fazer uma aula de vamos canto. entender como é o som, nem né? tudo, como que sai. nem tudo tá ligado à técnica. Eu falo que a unção e a técnica, elas caminham juntas. É isso. Sim. Mas uns foram chamados para profetas, uns apóstolos, uns pastores, uns mestres, uns evangelistas. Então o que acontece? A questão é, muitas pessoas querem estar em evidência. Porque o altar, as luzes, os instrumentos, aquilo chama atenção. Sim. É chamativo. Mas assim, de fato tem-se um preço a pagar. E aí nem todos querem. Muitos olham, é igual que o podcast. Muitos querem, agora que surgiu, muitos vão querer entrar. Mas abriu o caminho. Vir aqui Ver o backstage. 2 horas antes, que vocês estão aqui 2, 3 horas antes. O período de oração, a vida com Deus. Eu falo, é tudo isso? É tudo isso. É tudo isso. Eu digo que o tocar, esse momento, cantar, é a cereja do bolo. É o final. É a ponta do iceberg. Então tem tudo aquela preparação. A gente tem o ensaio, a gente tem um tempo que chega mais cedo, tem que estar aqui todos os cultos, tem que estar presente. Então tem algumas coisas que a gente fala que tem que estar para você poder estar apto. Então, a pessoa fala, André, eu quero tocar violão no Ministério de Louvor. Tá, mas sabe tocar violão? Não sei. Então vamos aprender. Então primeiro, vamos se aprender. Então assim, é o que eu penso. É o que eu penso que todos querem cantar? Beleza. Mas vamos entender. Vamos entender. De fato, se é isso que você quer fazer, se Deus te trouxe para isso, porque nós temos pastores que cantam, evangelistas que cantam, mas participar do Ministério de Louvor é um pouco mais puxado. É mais puxado. É real. É muito doido ouvir isso, porque a gente vê que a galera quer o final, né, que nem você falou. O final, que é os 50 minutos ali, se for 50 minutos do louvor. Sim. Mas ninguém vai às vezes querer chegar 4 horas da tarde, né? E a gente acaba ouvindo muito, até queria ouvir isso de vocês, que tem muito isso do ministro de louvor, da pessoa que tá lá cantando, que tá lá tocando, ter esse cuidado de não inflar o ego dela, né? De não querer o holofote, não querer a luz, não querer o aparecer, porque rola um pouquinho, né? O que vocês têm a dizer disso? E também como tratar, é isso mesmo. Dentro de si já falou assim, não, eu não posso ter isso pra mim, porque, cara, eu não sou ninguém, eu só tô carregando a arca. Eu acho que isso é questão de maturidade. A pessoa entendeu, né? E isso é só o tempo e a experiência com Deus que a pessoa vai entendendo. Porque se é uma pessoa imatura, ela começou agora. As pessoas elogiam. Sim. Você desce do altar e fala, nossa, você canta bem, nossa, que bênção aquilo que você falou, nossa, Deus falou comigo através da sua vida. E aí você vai ouvindo isso, ouvindo aquilo vai... Nossa, aquilo vai te enchendo. Você tem que canto bem mesmo? Você vai começando a acreditar nisso e achando que você pode fazer isso. Você não precisa, talvez, da presença assim, porque só o seu talento já resolve. Isso é um erro, um abismo, na verdade, não é um erro, é um abismo. Né? Porque quando você acha que você pode alguma coisa, você não pode nada, né? Então, a gente, na verdade, vai tendo que podar algumas coisas que você ouve, um filtro, né? É como se você estabelecesse um filtro. Tem coisas que você ouve e você fala assim, se eu deixar isso aqui, isso vai roubar o meu ego. Vai encher. Essa semente cai no coração. Então, às vezes, a gente vai ter que podar. Amém, glória a Deus, né? É Deus. Abençoe. É Deus.
Porque, na verdade, Tocada. realmente é ele. Porque se a pessoa, de repente, foi tocada, você acha que quem é aqui a Whitney Houston, que canta poderosamente, que sem precisar da presença, fala, meu Deus, você canta bem. Não tem, gente, é Deus. Né? E a gente sabe, né? Nossa. Inclusive, falando do mundo, assim, né? Dos cantores, a maioria, Beyoncé, que a gente até teve numa conversa, saíram todas da igreja, né? Então, assim, pensando nessa questão de ego, eu acho que a gente tem que não perder essa conexão e trazer para o centro aqui. Senhor, eu não sou nada, eu dependo de você. E se você for por esse caminho de acreditar nisso, realmente eu sou bom, realmente isso que eu estou fazendo, uma hora vai dar ruim. Sim. Uma hora você vai cantar e não vai acontecer nada. Deus vai te ensinar de alguma forma. E eu acho que esse Aí desafio. cabe a você querer entender ou se afundar de vez nesse abismo e aí Deus vai com certeza podar do ministério ou vai levantar pessoas, enfim, ele tem as maneiras de falar com a gente. Mas o Senhor sempre vai mostrar para você que está no altar ministrando, olha, isso que você está fazendo está errado. Você vai sentir, você percebe, não flui de você, você não sente nada, é uma coisa maluca. Próprio Deus. É uma linha bem fina, né, da gente ter que falar, porque vocês falaram, muitas pessoas saíram, né, começaram na igreja e hoje estão nos fortes. Talvez por não ter tido pais espirituais, aquela paternidade, né, de podar, que é uma preocupação que nós temos. A igreja que nós servimos aqui tem, opa, vem cá, vamos conversar. Então, essa falta de paternidade criou uma geração talentosa de eu posso, de eu sou bom, de se eu quero eu consigo, eu vou estudar e cara, não é que eu canto bem? Então se eu cantar bem aqui na igreja, eu vou cantar aí fora. E tem muito. Então hoje uma grande preocupação de nós queremos estar, de querer estar junto com o pessoal, é de trazer aquilo que a senhora disse, meu, nós não somos nada. Nós não somos nada. Que nem a graça dele que nos basta. E isso tudo é a graça. É um favor imerecido. A gente não merece. Toda reunião que a gente está junto com o Ministério de Louvor, até em orações, a gente fala, Senhor, obrigado. A gente não merecia, mas por algum motivo o Senhor nos escolheu. De repente é um motivo que eu ainda não sei. É verdade. Mas o Senhor me escolheu e eu quero estar no caminho que o Senhor trilhou para mim. O caminho é um só. O caminho é Jesus. E se através desse caminho o Senhor está me trazendo a música, o louvor, eu quero trilhar, que nem o pastor fala, e a gente trouxe para nós essa frase, eu não quero nada mais, nada menos do que Deus tem pra gente. Exato. É isso aqui. Então, se através desse caminho o Senhor vai trazer pessoas para trabalhar conosco, o Senhor vai agregar talentos, sinais, maravilhas, a gente está aqui para ser. Para ser aquilo que Deus tem. É isso que a gente tem buscado. Como diz, né? Nós somos frutos dos sonhos de Deus. É isso. Então, o que a gente fala, ele soprou nas nossas narinas. Com Satanás foi assim, né? Exato, tava pensando nisso Eu agora. também tava pensando nisso agora. exatamente nisso. Porque esse sentimento de agora eu já sei, posso ser melhor, posso fazer sozinho, esse orgulho, precede a queda. O orgulho precede a queda. E é isso. Então, se você está nesse lugar, é bom sair correndo logo, quanto antes, porque você vai cair. Meu Deus. Porque a gente tem exemplos na Bíblia e exemplos são para a nossa vida até hoje, né? Então, todas as histórias são para nos ensinar. E essa é uma grande história para ensinar para a gente que nós não somos nada e nem um pouco, né? Próximos do que o Senhor é. Jamais. Somente Deus dá com abundância. Só. O inimigo, ele dá com uma mão e tira com a outra. Isso, é isso. Né? Então é isso, fica esse recado para E você, eu vivi muito isso. né, que tá nesse mundão aí, achando que tá sendo brilho e talento, tá mesmo sendo roubado por Satanás. Então saia dessa armadilha mesmo. E o Espírito Santo é o que convence, né? Isso. Ele é o que A convence. gente pode fazer tudo. A gente pode suar da cabalhota, girar 3 piruetas, sem quicar, sem cair, Exato. mas é o Espírito Santo que convence. Dentro da igreja e fora da igreja. Então, se não há o Espírito Santo, que é algo tão sutil, que é algo tão singelo, tão puro, Meu Deus, né, que glória a sai, Deus. né, por exemplo, né, que nem o André falou de fonte, né, de 2 águas, de 2 fontes, o Harnames, não é?
fonte joga 2 tipos de água. Isso, 2 tipos de água. Isso não pode acontecer. Por quê? A partir do momento que entrou o pecado, o Espírito Santo, opa, não tem mais lugar para mim aqui. É como o exemplo que eu dei da pomba, né? A gente bateu o pé, a pomba voa. É sutil, é delicado. Então, se não há presença, não há Espírito Santo, não há como alcançar. Não há o que ministrar, não há o que convencer. Sim. É só suas palavras. É só... Palavras ao Então, vento. ainda mais lá fora. Hoje lá fora, as pessoas têm todo um conceito, as pessoas entendem, as pessoas pesquisam, acessam. Tem muitos meios delas saberem até mais do que nós. Sobre a palavra, sobre estudos. E aí se te pegam fazendo uma pergunta lá fora, né? Ah, mas o que você pensa sobre isso? E a pessoa vem com todo o embasamento. O que você vai fazer com a sua pobre, com o seu... o que eu faço com o meu pobre conhecimento bíblico, né? Que eu deveria saber muito mais. Você vai falar assim, poxa, agora eu vou falar o que eu penso, vou trazer Bíblia e o Espírito Santo que vai convencer. Não é o que eu acho. Então, né? assim, tem um ponto que sim, é nossa parte, mas existe um ponto que é até onde o nosso braço alcança. Exato. É o que o pastor fala. Você vai fazer o que o seu braço alcança, Mari. E, a partir disso, o Senhor vai agir. Então, o que está até o nosso braço? Então, a gente vai fazer. Isso aqui é meu braço alcança, então eu vou fazer. É vida com Deus, é orar. Sepa, Mari. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Foi Eita. isso que te digo. Eu falei, Ô, Mari, meu braço vai até Eu falei que a gente Falei, gosta de meu estralar, né? Eu tenho até Deus. medo de esticar, porque se eu esticar o seu braço, aí chega. alcançar aqui. Então aí chega, aí fica ela bate mais. Quem pegou, pegou, Imagina. galera. Vem aqui, ó. Viu, Mari? É isso que te digo. Eu só usei você como exemplo, Mari. Agora que ela Mas jogou. ela sentiu. Ah, Mari. Aleluia, Deixa mas é eu bom. Vaso. Deus tá aqui. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, Ai, meu gente, Deus, mas é velho. isso mesmo, assim, eu acho que a gente tem como igreja uma responsabilidade muito grande, né? De sempre lembrar esses tangedores da glória, né? De não ser um tangedor igual Satanás, que vai, né, sujando, né, aquilo que Deus criou. A música foi Deus que criou, né? Veio do coração de Deus, né? Então, a gente sempre está nesse lugar de purificação e santificação mesmo da nossa vida. Porque Diária. aquilo que você trouxe no início, assim, o instrumento é só um meio, porque ele vai dedilhar. Você vai dedilhar ali, mas o som que vai sair não é o som dali, é o que você E é uma tá coisa vivendo. Tá e é algo que a dedilhando, gente Exato. se preocupa. É uma coisa que eu sempre falo com os meninos, que eu tento falar, gente, não é tocar uma música quando o pastor está pregando. Não, é você ministrar junto com ele. É você ministrar junto com o pastor. Não é o pastor está pregando, o pastor está falando sobre restituição, aí você começa a dedilhar lá. Isso não existe. Você tira a concentração da pessoa que está ouvindo a palavra. Aí a pessoa começa na cabeça, eu quero de volta. E esqueceu a palavra. todinho. Esqueceu a Será que vai tocar palavra. isso depois da palavra? Então, assim, nós temos que caminhar junto com a ministração. É ministrar junto. E aí eu falo, e aí, quando a gente tem isso na nossa cabeça, aí o músico some. Aparece o tangedor. E aí a presença vem. Glória a Deus. Porque caminha junto. Então, como Davi fala, Senhor, tira tudo de mim, tira trono, tira família, tira o que você quiser, mas não retira o teu espírito. Glória a Deus. E é o Espírito que vai fazer, o Espírito Santo que vai fazer com que nós sejamos tangedores, adoradores, ministros, porque não é com Ele, é por Ele. Sim. Não é, nunca vai ser e nunca foi, jamais vai ser sobre nós. Nunca. A partir do momento que entrar o eu, diz, opa, tem muita gente aqui. Não cabe. Sim. Não cabe. E a gente quer colocar muitas vezes Jesus numa caixinha. Sim. E a adoração vai muito além. E assim, por que eu me preocupo muito, eu falo pra Sueli, falo nos grupos, olha, gente, eu entrego a adoração como se fosse o último dia. Porque vocês que ministram louvor, vocês sabem, hoje você pode ministrar a mesma música, e a igreja vinha aquela presença tal, e no outro dia você fala, vou ministrar de novo essa música porque Deu certo. deu certo. Não, Vou vestir aquela Vai ser roupa, diferente. vou almoçar aquilo, vou Vou pôr fazer aquela o meia, mesmo, né? a mesma vou meia, fazer exatamente aquele dia, a mesma coisa. vou ficar vai na dar mesma certo. posição, e não é. Deus não está numa receita de bolo para que a gente faça. Não, nós somos livres. Ele nos fez livres.
para que em liberdade nós sejamos um com o Pai. É isso. A palavra do Senhor se renova todos os dias, né? Exato. A comida que a gente comeu ontem não serve hoje. É isso. E a de amanhã não vai ser a mesma de hoje. Exato. Certamente. Então, E até a adoração não e a vai ser a adoração mesma. é dessa Você mesma pode entregar até forma. uma adoração melhor daqui uma semana. É isso. Mas aquela individual hoje, você e Deus. Esse é o marco mesmo das suas frases, André, assim, de falar. Meu, Ele esse tem as frases, eu falo. é o último culto. Eu sempre tô como Ele tem entregar os, nesse os, último os culto. jargões. entrego. É Esse Eu jargões. entrego. É Não, real, e vai estar isso sempre. E quem quiser escutar, e quem não quiser vai escutar também, Sim. porque é isso que ajuda a mover a minha fé. Glória a A Deus. fé, a esperança, o amor, tudo que Deus tem feito na minha vida é através disso. Sabe? Se eu não puder entregar a adoração, se eu for entregar de qualquer jeito, eu prefiro não vir. Porque eu posso ser como Uzá, Sim. que tocou Meu na arca e Deus. morreu. Sim. Sabe? Quando a gente começa a entender para quem é, a gente não vai subir de qualquer jeito. A nossa roupa, nossa bermuda, boné, sabe? Umas coisas que não se enquadra com o Legging. que nós pregamos, com o que nós vivemos. Não enquadra, não faz sentido. Eu falar que Jesus salva, eu vim todo largado. Eu querer falar que Jesus batiza, que Jesus me escreveu uma nova história na minha vida e eu todo mulambento. Essa é a nova Tudo história, bem. eu não quero não. Tudo bem, a gente não tem que ser né, tipo, o vaidoso, mas Não. quando a gente não vai para um encontro importante, a gente não se arruma. Sim, com Eu certeza. penso assim, não sei se eu tô errada, mas Não, você vai para um lugar importante, você não vai de qualquer maneira. Você A vai gente pensar no seu reflete, look. né, como tá Sim. dentro. Então a Você gente vai- tem que trazer Óbvio, isso. você vai A perder gente tem que tempo ali trazer isso pensando. para adoração, Total. pro louvor. Então eu falo, gente, como se fosse o meu último culto. Eu não sei o dia de amanhã, se a trombeta tocar hoje. Ei, louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem? Deus. Ah, eu tenho só culto que eu entreguei meia boca. Meu amigo, então acho que lá em cima não tem espaço, não. Na sua retrô, no telão lá no seu céu. retrô lá, o retrô lá. Seu retrô, você vai sentar Pega assim, o ó. Deus. tobogã. E dá até o tobogã. Retrô. Meu, isso Ai, foi ai. muito bom. Tobogã, essa eu nunca Você tinha. desce o tobogã. Então, exatamente. Então, assim, Pega o você tem que... Eu não quero, mas eu não faço isso por medo. Não é uma troca com Deus. É literalmente entender para que você foi chamado. Sim. Isso. Entender? Falar, cara, 100%. é isso, eu tenho que fazer isso. E eu tenho que entregar como se fosse o último. Isso. É. E sempre vai ser assim. Yes. Se é em casa que a gente pega o violão para fazer uma Glória a adoração, Deus. a gente começa e vai 3, 4, 5, 6, a gente vai ver, passou uma hora, e a gente tá ali cantando, Nossa, adorando, às vezes a gente fala, apaga a luz. E vai. E aqui eu me sinto como se eu estivesse no meu particular com Deus, no meu Glória a secreto Deus. com Deus. Glória a Deus. Que tem que ser, eu falo que o altar tem que ser a extensão do nosso quarto. 100%. E o que nós cantamos, o que nós falamos é a extensão de dentro para fora. Sim. Sim. Não existe de fora para dentro. Totalmente. E a gente tem visto, assim, né, enquanto nação brasileira, um movimento muito forte, né, em questão de músicas mesmo, vinda do Brasil, né? O Brasil tem sido um celeiro de Mas não sei. composições, de canções, né? Então, essa última do Quero Conhecer Jesus, né? Nossa, que é uma sim. composição, Sim. né, que veio brasileira, que está estendendo Sim. bastante o mundo, as nações, o mundo como um todo. Então, o louvor tem uma potência e eu acredito muito, No né, Brasil. profeticamente no Brasil, que vem de fato uma onda nossa, assim, nessa área de louvor. Olha, Eu assim, acredito Também, muito. acredito. muito tempo atrás, o pastor Márcio Valadão, Aham. da Igreja Lagoinha, né, do Diante do Trono, ele recebeu uma promessa lá atrás, que a igreja dele seria celeiro para os músicos. Uau. E de fato, lá atrás, quem foi a referência? Foi Lagoinha. Sim. Diante sim, do Trono, lá total. estava Valadão. Uhum. Eles eram um ministério de louvor com Foi mais de aqui. 30 músicos, com mais de 30 pessoas. Eles fizeram uma escola de adoração dentro da igreja. Sim, Uau. meu Deus, E eu cheguei, eu digo que é uma honra, eu até falei nesse dia, eu zerei a vida. Foi quando eu fui tocar lá. Falei, pô, Jesus, pode me levar? Zerou a vida. E eu falei, eu toquei em todos os templos, que lá não tem um templo só. Que demais. Lá tem um culto chamado Lá pras 10, que Eu é um nunca fui. culto que eles fazem para os jovens que saem da escola às 11 horas. É verdade, você vai- Eles acho que fazem o comentou culto isso com a das 11 à gente. meia-noite e meia. Uau. Nossa. Todo mundo sai da escola, da faculdade e vai pro culto. Que demais. Então, assim, assim, do Diante do Trono veio, da mesma extensão de Belo Horizonte, a gente tem o Judson, Nívia Soares, David Killan, Sim, Antônio Cirilo, são de tudo dali. sim. Então, isso reflete Ademar de Campos aqui. E sabe o que acontecia antigamente? A gente não tinha internet. É.
Ou seja, a gente só conhecia essas músicas quando lançava um CD. Então a gente não sabia que o Ademar de Campos estava compondo, a gente não sabia que o Cirilo ia lançar. Mas eu sei que quando se juntava, antigamente tinha, promovido pela Assembleia de Deus, a festa dos estados, festa das nações. E aí vinha o toque no altar, e ali a gente via, a gente ficava 3 dias, como tinha uma Bala São Paulo, que era na época do carnaval, teve uma época que eu optei em ficar lá uns 4 dias sem voltar para casa, recebendo de Deus. Sim, glória a E Deus. muitas vezes eu escutava de pastores, de ministros de louvor, que o Brasil ainda seria esse celeiro. E de fato eu acredito super. que seja. Se vai ser na linha de worship, se vai ser de outro tipo acho de que linha, se vai ser voltar os hinos da harpa. Eu não sei, mas a gente pode começar por onde? Se vai ser uma nova, né? que Tocando ninguém sabe. salmos. É isso. Salmos. Salmos. Tem 150 salmos na Bíblia. Vamos cantar o que está nos salmos. Glória a Deus. Vamos replicar. Porque o Brasil tem muito a entregar. Glória a Deus. E o Brasil tem muito a oferecer para fora. Eu tenho amigos que saíram do Brasil e estão em outros países trabalhando com louvor, Uau. servindo, porque muitas pessoas querem que os brasileiros tenham. Deus olhou para essa nação. Tem uma música do Clamor das Nações, Deus sara essa nação. Aleluia. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou, falando do Brasil. Meu Deus. Que Da Deus se... Fernanda Brum? Não, é mais antiga, ela regravou. É mais antiga ainda, é essa mesma música. Não, porque Fernanda Brum que tem uns louvores assim, né? Exato. Sim, Proféticos, de nações. nações. Sim. né? Ela veio Eu com gosto essa muito. Primeira onda, Sim, né? eu gosto. Sim. Veio a partir dela. A gente não tá tão ruim, hein? Tá vendo? Não é tão A gente não tá tão Aí, ruim. ó. Tá tão ruim. A gente não tá tão ruim. Não, é que eles estavam Aleluia. pra trás Não, do mas pra trás. aí, gente, antes de começar esse podcast, eles estavam pegando, acho que a raiz da raiz, sei lá, tipo, Mara Lima, procura aí, galera. Mara Lima. Mara Gente, Lima. quem conhece Carvalhares. isso? Lauriette. Eles. Bênção. Isso aqui são jovens, hein? Ah, mas... Eu não sei. Não, mas é Gente, verdade. eu fiquei impactada. Mas, Olha, De que ano esses aí, louvores? ó, olha que engraçado, né? Nessa brincadeira. A essência dessas pessoas que plantaram lá atrás ressoa até hoje. Até o... Que era uma paternidade, É isso. que estavam enraizados. Meu Deus. Posicionado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Fernanda Brum. Eu fui no Rio de Janeiro, eu passei pela igreja dela, eu tava lá. Não entrei na igreja, mas estava lá. Ou seja, a pessoa fez o que fez, mas está na mesma igreja. Ela está ali, ela criou raiz naquele Louvado local. seja Deus. Entendeu? É criar raiz a partir, Marcou uma geração. a partir do Marcou uma momento geração. que os adoradores, que os levitas, enfim, cada um fala o que for, Aham. criar raiz. Porque não tem como a gente dar fruto se não está enraizado é em algum isso. lugar. É. Teve uma época que o toque no altar surgiu aí. O pastor teve a visão de tirar os músicos do trabalho e colocaram eles integral na igreja. E foi quando saiu o CD Toque no Altar, o Restitui. Sim. Então veio uma onda Meu Deus. naquela época, 2005. Forte. Mas eles ficaram ali 100% focados. Hoje a gente trabalha, tem a nossa rotina, mas eu digo assim, as pessoas criaram raízes. Então assim, não tem como a gente falar de algum louvor, de estourar, alguém estourar, falar sem raiz. Sim. É. Como tem aquele louvor, né? Só quem tem raiz Só suporta quem quem eu suportei. É isso mesmo. Hã? Eu já conheço. É novo. É, isso é novo, mas é, né? Mas é algo... Esse é forte. Esse é? Esse é forte. Ixi, eu não conheço esse. Nossa. Então esse é assim, forte. então, Vou te mandar o que um. vai... Na sua playlist. São Depois me raízes. manda, né? Então eu falo que os brasileiros Eliane canta. ainda têm muito a entregar. Os brasileiros Já têm cantou. muito a entregar. Se o avivamento vai vir pelo Brasil, não sim. sei. Mas tem muita coisa boa nesse Brasil. Né? Muito. Na parte da adoração. Eu acredito E o que brasileiro é nós- ousado. Ousado. E não desiste nunca. E sabe o que é o principal? Pátria Amada Brasil. Se nós olharmos os ministérios aí fora, né? Eu não escuto muito, não sou muito de ouvir música de outros países, não sou. Às vezes uma coisa ou outra. Eles não têm muita coisa que o brasileiro tem. Por exemplo, lá eles tocam e vão embora. Eles chegam no horário do culto, acaba o culto, vão embora. No Brasil eles não têm esse negócio de, e sua mãe como que tá? E seu pai? Você trabalha do quê? sim. Como a gente teve na reunião do louvor perguntando, Sim. nossa, o fulano trabalha numa loja, não tem esse momento. E eu digo que isso que o brasileiro tem, de abraçar, de beijar, de querer estar junto, isso reflete na nossa adoração. Eu Sim, acredito. sim. Porque se eu sou assim com você, quer dizer que eu sou assim.
Então, assim com Deus, você é assim com Deus também. Então, isso já é do brasileiro. Glória a Deus. Essa intimidade, essa parte de querer estar junto. Eu quero estar junto com Jesus e acabou. Glória Da a mesma Deus. forma que eu quero estar com o Ministério de Louvor, É então isso. isso já tem no brasileiro. Então isso vai servir de lição para as pessoas aí fora. Então eu acredito sim que o Brasil, ainda na parte da adoração, vai servir muito. Ainda mais essa parte de eleição que está vindo Deus, que aí. forte. Vai ter muitas coisas ainda. Eu acredito. Deus ainda esse ano vai surpreender muita coisa Eu acredito. na parte da adoração. Eu acredito. Nessa cultura brasileira, né, que tem essa intimidade, né, enquanto vínculo social. Sim. É essa intimidade Sim. que nós, enquanto guerreiros de adoração mesmo, estaremos tendo essa intimidade com Deus e acessaremos o coração do Pai, né, e de lá traremos músicas, né, canções que estão no coração de Deus, para revelações, adoração profética mesmo, né, Sim. para as nações. E eu sei que vai ser... Eu acredito muito nisso, gente, assim, eu tenho meu coração conectado nisso, assim, A de gente que a sabe. gente vai ter, de Eu fato, tenho- eu uma tenho muita adoração fé e profética. a fé e a Tá esperança. muito profética, Vo- gente. Não, Ela vira você vai aqui. viver tudo isso. Eu tenho certeza. Glória Agora a foi Deus. pra você. Recebe aí. Recebe aí. Ó, Eu não tô zoando. A Sueli fez assim, ó. Você sabe. Eu fiquei assim. Quem entrou aqui assim, ó. É isso. Mas é aí ele isso, para. é Peraí, isso. rapidinho, deixa eu respirar, né? Foi uma lágrima. uma lágrima escorrendo. Pode ser, companhia, respira. Mas isso é do Brasil. Então, isso é do brasileiro. É isso. Você sabe. Como assim? Do nada, porque acontece, É. conhece, caminha junto, Sim. vê os frutos. Que não tem muito isso, nem sempre tem lá fora. Não se É. preocupa muito dessa troca, Total. dessa mesa, Uhum. Nossa, comunhão. muito forte Então, isso reflete no altar. Isso reflete Sim. nas pregações. Sim. Na igreja que nós estamos, os nossos pastores são muito preocupados em estar junto. Sim. Em fazer mudança de gente que não conhece. Em servir. Em servir. Servir. E eu falo que Servir é ao uma nome característica deles. dessa igreja. É verdade. Que reflete É verdade, servir. o anjo dessa igreja, que são os Sim, nossos pastores. é verdade. Servir. Eu já rodei muitas igrejas, já ministrei muitas igrejas, Uhum. mas como os nossos pastores eu ainda não vi. A propósito, obrigada, pastor. Obrigado, pastor. Porque Total. você vai ouvir esse áudio, então saiba que a gente deixa o nosso obrigada. Sim. Muito obrigado. Então, e eu digo assim, que essa igreja tem muito a agregar ainda no bairro, Sim, sem dúvida. na cidade, porque hoje, querendo ou não, a nossa igreja já abençoa Uhum. muitos ministérios, Glória a tanto Deus. com a área de música. Você vê que o nosso pastor está sempre aplicado a ajudar outras igrejas, ele sempre leva um dos meninos para poder ajudar, desde a mídia. Para mim, a mídia ela entrou muito, muito forte nessa parte da adoração, Uhum. porque era um ministério que não tinha. E apareceu na pandemia, criou-se esse ministério aqui na pandemia. Oh. O pastor falou, Luan, se vira. Deu uns tecos Obrigada, de Luan. arame. E ele se virou. Deu Obrigada, sempre Luan. homenageado nesse Ele podcast. deu um mock, agora. O pessoal precisa ver quem é o Luan, né? Deu umas pecinhas Vira câmera. pro Em Luan. breve. pro Em breve Luan vão se ver o virar. Luan. E eu digo assim, Boa. e caminhar junto. Por quê? Porque tinha que fazer com que o som passasse perfeitamente É. para quem estivesse ouvindo em casa. Uhum. E a gente teve um estágio de 3 meses intensivo para aprender. A gente não teve opção. Gente, eu nunca esqueço, quando eu entrei nessa igreja, a estrutura que estava montada. A gente se via aqui todo dia. E aí, e era o que era legal. E aí entrou nisso de comunhão. Na pandemia, nós estávamos juntos aqui, 5, 6 pessoas, que era o louvor, tem restrições. quem ia ministrar a palavra e a mídia. Uhum. Então a gente sempre estava ali. E acredito que isso acabou caminhando sempre junto. E aí essa comunhão. E eu acredito que as lives, as pessoas foram tocadas, tudo, sim, a palavra, a presença de Deus, mas a comunhão que estava gerando ali, sim. aquele sentimento de querer fazer dar certo, de querer Sim, fazer acontecer, aquela garra, querendo ou não, nós já estávamos profetizando antes do culto começar. Aleluia. Porque a gente queria que o negócio acontecesse, senão a pessoa precisa ouvir a palavra na casa dela, porque Meu tem Deus. gente no hospital. E nesse período nós perdemos pessoas. Sim. Meu Deus. A Sueli perdeu um tio, na hora que ela pisou no ensaio, ligaram pra ela. Nossa. Olha, Foi na mesma semana, meu padrinho de batizado, né, e meu tio. Meu na Deus. mesma semana. E aí, As duas irmãs da minha mãe perderam os esposos. Assim, de diferença de 3 dias. 3 dias. E, 3 dias, na e, não, mesma semana. e não podia abraçar, né? É. Mas a E gente como estava viver, a gente né, tava em 7 também. pessoas aqui dentro. Jesus. Não, foi um caos, né, gente? A gente O que nesse eram esses período. velórios?
Nesse período de pandemia, a gente aprendeu muita coisa. Caos. E na adoração, eu falo que a gente começou a caminhar junto ali, mídia, louvor, palavra, que a gente estava ali, a gente tinha que comer ali, viver ali, porque a gente saía tarde daqui, chegava cedo, e eu acredito que essa garra, essas coisas que a gente tentava fazer dar certo, acabava sendo transmitido para quem estava em casa. Pessoas aceitando Jesus, pessoas pedindo oração, pessoas sendo ministradas, pessoas pedindo cesta básica. E nós que estávamos aqui, eram poucos, eram nós que íamos levar. E foi na pandemia que eu comecei a ministrar também louvor. E foi na pandemia. só. Então, a pandemia Uma virada veio... de chave. André, você amanhã. Porque Eu, tinha culto então- todo dia, gente. Pelo menos assim, não tinha... Não, tinha culto todo dia. Eu não tinha mais gente pra colocar. Eu não tinha gente pra senti um colocar pouco também. desconfortável, mas mesmo assim nervosa. Porque a gente Mas também tinha a gente... câmera ali, né, filmando. Só nela. Só tinha uma câmera na época. Não tinha Aí eu esse comecei backstage todo. a cantar. Aham. E vai fazer só o back no começo. Porque assim, não tinha. Por exemplo, no Ministério de Louvor, tem pessoas do grupo de risco. Sim. Não poderia estar vindo. Eu tinha pessoas que, por exemplo, eu moro com a minha mãe é do grupo de risco, então eu não posso trazer pra ele, não posso chamar pra vir pra igreja. Então a gente tinha que se virar com os poucos ali, eu até brincava, os 30 valentes, que é os 30 que dava. E assim, E vai. repetia louvor, às vezes fazia voz e violão pra dar uma misturada, fazia um violão e carrom pra dar uma mesclada, porque era culto todo dia. Meu Deus. Só que isso pra gente trouxe um sentimento. Poxa, eu tô fazendo parte de uma história na adoração, porque na pandemia a gente tá aqui, Sim. a gente tá de pé. E eu acho que a pandemia acabou dando um gás, porque teve o nosso secreto, nós estávamos no secreto. Nós éramos desafiados a pregar, Sim. a ministrar, os que pregavam menos começavam a pregar mais, os que ministravam menos começaram a ministrar mais, a Suelen começou a ministrar nesse período, Comecei a pregar. começou a pregar nesse... Aleluia. Foi mastigado mesmo, né? Na verdade foi um estilingue, né? Estilingue. Para quando a igreja abrir. É isso. E agora com a igreja aberta, né, com as pessoas, a gente começa a perceber o que é valor, né, das coisas mínimas que a gente nem E percebia. como a Verdade. pandemia foi bom. E como a pandemia Nesse foi bom em alguns sentido. sentidos, Até né? pra gente valorizar o nosso templo, a nossa igreja, Super. o nosso ministério, as pessoas Sim. que estão do nosso lado. Gente, o presente. É. O presente, porque eu trabalhei com aula online, gente. Nossa. Aula online, tudo online, culto online. Ninguém mais aguentava ficar dentro de casa. Fica E sempre na nada telinha vendo substitui tudo. o presente. Nada substitui esse tete a tete. Nenhum áudio no WhatsApp é tão eficaz quanto o presente, gente. Tanto de O face a videochamadas, face. né, que a gente ficou fazendo. super. vídeos. Mas Verdade. assim, foi uma grande ferramenta. né? Sim. Uma grande ferramenta, um meio assim da tecnologia que possibilitou muitas coisas nesse momento, né? Por Totalmente. exemplo, minha escola não fechar, por exemplo. Que eu tive que me Amém, Jesus, estruturar. aleluia. Eu tive que me estruturar, de repente não pode mais ter aula. Né? E foi bem na época também, né, dessas pandemias, que começou a ter várias lives. Tem. Era É. live de cantor, Live de live de cantores, bandas. né? E a igreja também teve que se posicionar nesse momento. Eu lembro nitidamente, as pessoas assim, o crente em casa vai ter que ouvir o quê? A live do forró? Do forró. Do pagode? Vai ouvir Bruno Marrone e não vai ter ouvir Bruno culto. Marrone E não vai ter um E culto. eram e não várias vai ter lives um assim, ó. louvor. Você abre o Nossa. YouTube, era várias, dava um horário. Totalmente. Todas as Verdade, igrejas faziam tinha agenda live, a gente de escolhia, live, hoje eu vou assim, meu assistir. Deus. Né? Tipo, dava pra assistir. Ah, eu nunca fui nessa igreja, deixa eu aproveitar pra ver o culto online, e aí né? foi um desafio que tem Nossa, até hoje. Hoje a gente super continua com as desafio. lives, né? Mas graças a Deus hoje é Ebenezer. Até aqui, Até sustentou. aqui nos ajudou Aleluia. o Senhor. E é nisso que a gente tem É baseado. verdade. Eu creio, Jesus. É verdade. E é muito legal ver, tipo, na verdade, acho que todo esse podcast, né, eu vejo ele muito como uma oferta vinda de vocês. É tipo, tudo que vocês fizeram para o Senhor foi a sua oferta, foi a sua entrega, foi esse devolver para Ele, tipo, tudo aquilo que vocês podiam dar de melhor, né? Não era um sacrifício de um animal impuro, de nada errado, mas não. Eu vou dar o meu melhor animal para o Senhor, a minha melhor entrega. Sem defeito. Sem defeitos, né? E é muito legal. E acho que eu queria ouvir de vocês, assim, um conselho, uma palavra que vocês deixariam para essa galera que tá ouvindo, que não é só a pessoa que tá lá realmente cantando, mas que o coração dela queima para adorar o Senhor, sabe? O que vocês deixariam de mensagem que impulsionaria ainda mais essa pessoa, tipo,
para adorar mais, para buscar mais, para querer ainda mais isso, porque é a realidade de vocês. Vocês são pessoas realmente que estão se ofertando ao Senhor todos os dias. Pode falar, Pedro. Pode dizer você, eu tenho que pensar. Essa pergunta foi Vem com a muito frase. profunda, Mari. Não, é o seguinte, Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Você conhece? Quem não conhece? Quem não Desculpa. conhece? Estão montando. Olha, o que eu penso em relação a isso? A entrega. Priorize a presença. Aleluia. Priorize a presença porque é a presença que te livrou, que te salvou, que escreveu uma nova história sobre a sua vida. E é a graça. Amém. É a graça. A gente não merece. A gente não merece estar aqui. Mas por algum motivo ele nos escolheu. E assim, sempre faça a sua adoração como se fosse o último dia da sua vida. Aleluia. Como se fosse o último dia da sua vida, como se não houvesse amanhã. É assim que eu tenho vivido. Eu acho que tudo se resume no amor. O amor pelo que você faz, pelo que o Senhor fez por você, o amor de Deus. Tudo se resume na graça e no amor, né? Então, a sua pergunta foi para que os que estão em casa... Acho que para Continuasse- todos, né? Para continuasse permanecer a aqui permanecer adorando. É não desistir do amor mesmo, é você continuar independente de qualquer coisa, é não desistir. E porque você tem uma porção muito grande de amor diária para você usufruir, é como se fosse liberado, né? Uma porção diária sem limites, né? Glória Para a Deus. você viver, para você usufruir. A vida em abundância está baseada no amor, o perdão está baseado no amor, a graça no amor, a adoração está baseada no amor, a entrega. Então, eu acho que realmente o mais importante de tudo isso é amor. Glória a É ter Deus. amor no que você faz, ter verdade, no que você faz, no que você pensa, no que você age, na sua vida, no seu trabalho. É a linguagem mais importante. Sim. É a adoração mais especial que você pode ofertar ao Senhor é o amor. Esse amor lança fora todo medo. Todo Então, mal, todo caos. Desemprega desses medos, né? E se joga nesse amor. Sim. 100%. Esse amor único. Glória a Deus. Ai, gente, eu tô impactado com esse cenário. Ai, Tô O Gu é muito impactado arte. com esse cenário. ele é muito arte. Gente, meu Deus, muito obrigado. A gente A agradece. gente já vamos já encerrar. Né? Porque Passou tão rápido. Vai encerrar, mas se eu pudesse ficar aqui horas Ouvindo, mas vamos querer parte 2. Sem Tenho muitas dúvidas. outras, eu tenho várias coisas para perguntar. Mas assim, sabe, de como a gente pode impulsionar tudo isso, né? Dentro, mas isso aí a gente pode deixar para a próxima, né? Como a gente Capítulo 2. guarda, Com certeza. né, esse momento, né, em uma caixinha assim pra gente. Que bom que tá gravado, né, minha Que bom que gente? tá gravado. Graças a Que Deus. bom tá gravado, o amém tá salvo. gravado. Tá salvo em nome de Tá Jesus. salvo. Espero. Em nome de Tá Jesus. salvo em nome de Nós Jesus. cremos Deram play no nessa auge em palavra. nome de Jesus. Aleluias. Porque isso daqui é uma semente poderosa para Sim. transformar vidas, né, Amém. para impulsionar, habilitar vidas, né? A gente recebeu um feedback esse final de semana, né, da pessoa falando: "Gente, o que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, o que é isso? Glória a Deus. Isso está fazendo diferença na minha vida", né? Glória a Deus. E eu falei, não, e a pessoa virou pra gente: não para, porque isso é um alimento Eu creio. que faz diferença pra mim. Então, vocês estão fazendo parte de um alimento Sim. na vida de alguém Já pensou? Que que profundo. tá sendo É. a diferença no dia dela, né? Então, Exato. nós estamos fazendo isso. Quem sabe uma nova onda vem aí. Glória Em a nome de Deus, Jesus. aleluias. Gente, Nós é sabemos assim, que vem. e fala, aproveitando isso, eu não conheço nenhuma igreja assim, próxima, que tem um podcast, assim, que traz tantas coisas interessantes, tantos assuntos, né, tanta diversidade. Eu creio que isso nasceu no coração do Senhor Sim. e vai dar fruto. Amém. É Amém. isso. É Vai dar isso. fruto, tenho certeza. Glória a Deus. Vocês estão Só- semeando É, em terras. sim. A né? gente Como só esse tá coração plantando. que depende Como desse diz na dia. Bíblia, né? Amém. Semeando com lágrimas. Amém. E aí, como diz, né? Um louvor com rios nos olhos.
sem descansar as mãos. Um rio sem medida. Lembrei A gente dessa. trabalha. Esse daí eu não a conheço. gente Eu só lembrei da trabalha, outra vez, da pessoa Chama do Salmo Semeando com 126. Lágrimas. Semeando com... Vou anotar. É, já me manda. Como o rio nos Beijo pra olhos, você. sem cessar as mãos. Ouça aí, galera. Vamos pôr na Uma descrição playlist também. retrô. Nossa, eu vou montar uma playlist dessa reunião, porque olha... Em breve nas A gente precisa plataformas. descobrir essas É. origens, né, Mari? Que a gente Exatamente. ficou boiando aí nas Meu músicas. Deus, que forte. Vários louvores. Ai, vamos fazer vários uma playlist. louvores. Vamos fazer uma playlist da CCM, eu acho que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Botar no Spotify. Alô, mídia. A cara do... Né, fazer tudo isso, acho que vai ser. Na verdade, nós Ótimo. tínhamos a rádio, né? Mas logo, quem sabe. Aleluia, É. aleluia, aleluia. Botar Vamos fazer tudo isso. acontecer. Meus amados, amores da minha vida, eu amo tanto vocês, vocês não têm Verdade. ideia. Eu fico assim, gente, meu Deus do céu. Eu tenho até É verdade. ciúmes, viu? Tem ciúmes de mim. Fala a verdade. Eu também. Nossa, gente, eu reparei esse dia, sabia? Eu acho que eu nunca falei isso, mas eu tenho... Meu eu tenho- Deus. É, a Mari sabe que eu É. tenho ciúmes. Mas eu fiquei tipo, nossa, eu queria ele só pra mim. Queria ele só pra mim. É por isso que a gente enche o saco, né? Fala assim, cadê nosso almoço? Mas a gente Ai, cumpre. gente. Não, mas A você gente tarda, mas não fala. Esperei com paciência. Muito obrigado. Mas sempre gente. vale Uma a pena loucura esperar. nessa semana. É, esses empresários, né? Esses empresários- Aqui eu falei, gente, no início, milhões estão aqui nessa mesa. Bilhões, né? Bilhões. Nossa rotina é Aleluia. insana, mas... É, Muito obrigado por vocês disponibilizarem o tempo de vocês Sim, para estarem com imagina. a gente. Não só aqui, né? Isso daqui é só a extensão do que a gente vive nos bastidores atrás dessa é câmera, isso. que é o valioso demais para... Eu tô falando agora por mim, né? Como é um presente na minha vida ter Verdade. vocês, assim. Eu acho que eu olho e falo Para assim, que eu não tô com esse "Caracas." emocional. Não, mas é Tá tudo real bem. esse Para que eu não bilhete. tenho emocional muito bom. É real, assim, eu fico, meu Deus, obrigado. É porque quando eu vim pra cá, né, eu falei assim, puxa, eu quero pessoas que me impulsionem, que me estiquem mesmo. Então, tanto de falar assim, de aqui, pá, Que me pá, batam. pá, tanto de que me batam. Mas isso é bom, porque eu me sinto amado, Sim, é verdade. né, Nossa, total. nessas palavras, nas palavras de presta atenção, aqui, vai pra cá, olha o Palavras de direcionamento. Eu correção. falo, meu, eu nunca tinha percebido isso, né? Então, eu sinto, né, o Senhor me levando mesmo para novos rios, Sim. né, para um novo lugar. E isso tem muito de vocês, né? Sim. De orando Glória pela a minha Deus, vida, me glória a Deus. impulsionando, me verdade. corrigindo e me colocando no Impulsionando. propósito, né? Glória Naquilo a que o Deus. Senhor de fato, né, realizou e quer É fazer na minha verdade. vida. Então vocês são presentes na minha vida nesta estação que eu estou Deus. vivendo Glória a hoje. Deus. Então, Ah. muito obrigado. Não tenho Daqui a um tempo a gente palavras pra vai ver o Gustavo lá nas Nações e ia falar... Quem é "Olha lá, Gustavo, gente? O Gustavo é eu outro participei, Gustavo hoje. eu participei. De Eu quando participei. aquele garoto que entrou no louvor, ele é outro. No teatro. Gente. No teatro, Nossa, meu amigo do verdade. teatro. Para, vai esticar, gente. Isso é outro... É, É outro parte Na parte dois. Nossa, Gu, você Minha me fala lembrou de do anjo. todos. Eu era o anjo, meu Deus. É. Assistam, o amor nasceu. Enfim, muito bom ver seu Nasceu. crescimento. No YouTube da igreja tá, né? Somos gratos Vamos pôr o também pelo link também na convite. descrição. O amor nasceu. Põe link, o amor nasceu. Nossa, Mas é sou muito verdade. grata pelo convite, foi um período aqui muito precioso. É Estamos à disposição. Amém. A Obrigado. gente se Obrigada. cortou, tem mais muita coisa pra falar, mas não dá, o tempo é curto, eu falo muito. Não, Não, dá. mas tá tudo bem. A gente só tem que agradecer pelo convite, a gente ficou muito feliz mesmo. E vocês são pessoas que a gente é fácil de gostar. Ah, Ama de graça. É, a gente ama de graça. que isso? A gente ama de graça. Gente, Não, foi um é podcast, assim, como se fosse o último podcast. É, tem que ser assim, né? Tem que se entregar. Tudo pra- Ah, entendi. O backstage vai Como se matar fosse o vocês ali último no fundo ali, viu? podcast. É, tipo, é isso, assim. Não, mas é Se verdade. só Jesus volta. É verdade. As lamparinas tá acesas, né? Eita, É só marcar, cara. Olha só. Ai, mas, gente, de verdade, muito obrigada. Acho que nem o Hugo falou, é uma gratidão pela vida de vocês. Não só por toparem sentar essa mesa, mas por toda a história, né, que a gente tem por trás. A minha história aqui na CCM começou, hoje estou com vocês, uma mesa com vocês. É verdade. Então, é muito bom poder ouvi-los, ouvir a história. É o que a gente já estava conversando ontem, né? É o conhecer de verdade a pessoa, né? Não é só o André que tá ali no altar, não é só o André que tá ali no altar, assim, adorando. Ele tá bem Mas assim. a gente, na mídia a gente até fala assim, gente, olha o André. Mas a gente sabe que é a sua entrega, que é a sua adoração. É a Suelen maravilhosa Ele do faz- balé.
Ele faz Quem essa viu, cara viu, quando né? tá É muito resolvido legal, como tá né? as coisas. Eu faço. É muito legal, mas de verdade, muito obrigada por terem vindo semear nas nossas vidas, semear na vida daqueles que estão ouvindo. Tenho certeza que as pessoas receberam, foram solos férteis. E a gente vai ver esse fruto um dia e vai falar assim, uau, meu Deus, olha o que o Senhor fez, Eu né? tava lá. Aí a gente vai falar assim, olha, eu conheço essa frase, é do André. Ah, É que é do André. Essa frase aí. Essa frase é do Vai, André, André. Com certeza. Fazer um livro. Faz, um livro de frases de efeito. Mas é isso, Que gente. é um outro podcast. Outro já. podcast. Olha só. Tem o André, gente. Verdade, ele tem é um uma outro fonte. podcast, verdade. Tem o Instagram lá com Um rio negócios sem medidas. artísticos. Tem livros já inscritos. Ai, outro podcast, Outro parte 2. Já vamos Nossa. deixar aí. Quer parte Fica no ar, 2? fica no Quer ar. parte 2? Fica no Saber ar. também sobre empreendedorismo, né? Hashtag Lá, é... lá. Empreendedorismo, Deixa essa eu saber. veia artística que vocês têm que já tá inserindo na vida do Eric também. Tem muita coisa que dá pra vocês Super, falarem. super. Então, Enfim, bota aí, hashtag parte 2 urgente. urgente, é isso. Curte. Urgente. Curte, compartilha, comenta. É isso, né? Já engaja, já curte, já comenta, já compartilha, já manda pra todo mundo assim. Você viu, essa conversa... Todo o Ministério de Louvor da sua igreja Não, manda. não é só quem é de louvor, não. Não, A mas senhora já manda virou pro assim pra grupo de mim, então imagina louvor. quem tá ouvindo em casa. Manda pro grupo de Mas louvor. só falei do braço. Brincadeira. Eita, foi forte. Mas o essa braço parte. tem que chegar em... Entendeu? Mas é isso, se o seu braço chegou aqui, então de outras pessoas vai chegar. Então é que esse braço vai chegar Olha essa em outros Mari, lugares, profética, com a né? galera da igreja, da galera que tem um coração que adora o Senhor. Então, Beleza. compartilhem, engajem com esse vídeo, com os vídeos anteriores, Manda pra com geral. tudo, né? Manda pra geral. Se inscreve no canal e faz. E tá Por tudo favor. bem. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. É isso aí, galera. Querem mandar algum beijo? Abraço. Pra essa igreja maravilhosa. Aí, igreja maravilhosa. igreja Um maravilhosa. beijo, igreja maravilhosa. E CCM. claro, pro nosso Ministério de Louvor. Um beijo pra galera do louvor. A galera do Louvor, que são os queridos que fazem o negócio acontecer juntos. Que aguenta a gente. Que me aguenta, mas eu quero me aguentar. Verdade, ó Deus. Mas eu Beijo amo pra todos, galera eu do amo Louvor. todos, sem exceção, cara. Eles Jesus são. está Eles, voltando. Eu tava aqui pensando, Desculpa, piadas internas. Viu, Paula? Vai, Paula. de fato, o Ministério de Louvor é o presente da nossa Glória a vida. Deus. Eles são um presente da nossa vida. E sem vocês não existiria Ministério de Louvor. Conosco. Então, um beijo, galera. Beijo, beijo. galera. Beijo. É isso, tamo junto. Muito obrigado. Fique com a gente. Até a próxima. Goodbye. Beijos. Tchau, galera.